todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo uma das maiores referências da especialidade. É uma honra poder recebê-lo aqui em São Paulo para esse episódio inédito aqui no canal da Bucocast. Tive a oportunidade de fazer várias entrevistas com ele em congressos, em outros ambientes e agora aqui na casa da Bucocast em São Paulo, na Vila Leopoldina, estou recebendo uma das maiores referências, como eu já disse, professor doutor Marcos Pita. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui. Uma honra a gente poder fazer esse podcast, falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu confesso que fazia tempo que eu não ficava com frio na barriga em gravar um podcast aqui. Estou eu aqui novamente, um frio muito bom na barriga, mas eu acho que a gente, pelos corredores dos congressos, eu acho que eu estou um pouco mais tranquilo. Obrigado, seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu que te agradeço, Ismael. Eu estou muito feliz e aliviado, né? Porque eu achei que você tinha me esquecido. Vou esquecer do velho. Jamais, um prazer enorme, amigo. enorme estar aqui. Eu admiro você, o seu trabalho, te considero meu amigo e um prazer estar aqui. Cara, uma honra mesmo a gente poder fazer esse bate-papo e a gente falar um pouquinho sobre a bucomaxilo, o momento que nós estamos atravessando na especialidade e as histórias da bucomaxilo, que eu sei que você tem muitas, como a gente estava falando antes. Eu não sei quantos episódios, eu preciso começar a anotar isso, eu não sei quantos episódios nós já gravamos aqui no canal da Bucocast, e eu tenho certeza que você é o número um dos caras mais citados aqui dentro do nosso canal. Posso falar assim com muita tranquilidade que você é uma das maiores referências que nós temos dentro da especialidade. Tem um outro cara que é muito citado aqui, que você não sabe, que não veio ainda no nosso podcast, que é o João Gonçalves de Araraquara, que eu sei que também é um amigo. Irmão. Um irmão, eu sei que vocês têm uma sinergia muito boa e é uma honra a gente poder falar um pouquinho sobre a sua carreira na especialidade. Começando, eu queria que você falasse quando que você entrou na bucomaxilo. Eu sei que você... Aqui a gente costuma dizer que com mais de 20 anos a gente considera um cirurgião raiz. Eu não vou te chamar de velho, mas você está chegando quase que uns 40 dentro da especialidade. Eu não sou raiz, eu sou subterrâneo, abaixo da raiz. Como que você começou, cara, a bucomaxilo? E quem que te levou para a especialidade? Assim, para mim foi muito claro, né? Eu comecei a bucomaxilo no dia que eu tive minha primeira aula de cirurgia, na minha cabeça, na faculdade. Eu fiquei maluco, né? Porque eu entrei na faculdade querendo ser ortodontista. Verdade? Verdade. Eu queria ser ortodontista. Entrei na faculdade de odontologia para ser ortodontista. Quando eu tive a primeira aula de cirurgia, e eu tive 3 professores de cirurgia que influenciaram muito, porque eu gostava muito deles e eles me ensinaram muito, né? Que é o professor Hélio, o professor Bruno Kessner e o professor Carlos Campos, né? E eles ficaram lá comigo, né, me ensinando, e eu me inspirava neles, eu queria ser como eles, né, fazer cirurgia, tudo. E aí, no 3º ano da faculdade, um amigo meu de turma, que estudou comigo durante todo o colégio, e a gente entrou juntos na faculdade, a gente fazia carona juntos, né, para a faculdade, o Cláudio Chedid, ele falou, cara, tem um estágio de cirurgia no Hospital Municipal do Tatuapé para estudante. Eles dão uma carta, a faculdade libera uma vez por semana, a gente dava um plantão por semana. Então, uma semana era na segunda, outra na terça, outra na quarta, assim você não pedia a mesma aula na faculdade. E eu prestei essa prova, era para quarto-anista, prestei essa prova no 4º ano e comecei a dar plantão no Tatuapé. Isso em que ano? Isso foi em 1986. Durante 86, final de 86, eu entrei no Tatuapé, eu me formei no final de 87 inteiro, eu dei plantão no Tatuapé. Então, eu dava plantão lá uma vez por semana e aí foi minha paixão. Lá nesse hospital, tinham cirurgiões, né, que faziam cirurgia, e os residentes, tinha residência. Foi o primeiro serviço de residência que teve, né, em São Paulo, que foi instituído pelo professor Francisco Eugênio Loduca, falecido. Um cara que, assim, eu assistia às aulas dele e falava, eu quero ser que nem esse cara, né? Um cara, assim, brilhante. E lá, nesse serviço, os residentes mais velhos eram o Ricardo Martins, que hoje está no HU, trabalhei com ele no HU muitos anos, o Carlos Augusto Ferreira Alves, eles eram os dois R1, os dois R2, né? O R1 era o Carlos Veloso, né? E a Sônia.
o Carlos Veloso era minha grande inspiração, né? Porque ele era um cara muito bom, o Ricardo e o Carlos Augusto também. Aprendi muito com eles. Muito, muito, muito com eles. Eram residentes brilhantes, estudiosos demais. Né? Então, para mim, foi muito bom fazer estágio com eles. Nessa época fazia ortognática? Não, era trauma o negócio. Era trauma e tal. E lá no serviço tinha o professor Valdir Antônio Jorge, né? E o professor Edio Baeza. E no meio desse estágio, eu dei uns 2 plantões com o professor Baeza. Ele chegou para mim e falou, eu preciso falar com você. Aí ele veio falar comigo e falou, rapaz, você é diferente. Você é diferente dos estagiários aqui. Você estuda muito, porque eu era maluco, né? Estudava que nem louco. Eu andava na faculdade com o livro de cirurgia debaixo do braço. E à noite eu dava, para complementar a renda, para poder pagar a faculdade, eu dava aula no curso de prótese, técnico de prótese dentária, de anatomia, no Colégio Objetivo. O Colégio Objetivo fez um curso de técnico de prótese dentária e eu dava aula toda noite lá, para ganhar uma grana e poder, né, ajudar meu pai a pagar a faculdade. E aí esse cara falou, eu queria que você trabalhasse comigo, que você me ajudasse. E lá do serviço era um dos melhores, né, ou se não o melhor. Um cara muito bom, que a gente gostava muito de dar plantão com ele, porque a gente aprendia muito. Ele era um cara resolutivo, ótimo cirurgião. Daí comecei a acompanhar o Dr. Baeza, trabalhar com ele. Quando terminou o meu estágio, eu prestei residência. Eram 2 vagas e eu entrei. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu não quero que você faça a residência. Eu quero que você fique comigo. Porque eu vou te ensinar tudo que você vai aprender na residência. Eu dou plantão de sábado para domingo aí, que é o pior dia. Você dá os meus plantões comigo, eu fico lá em cima no quarto, você atende os casos, eu te ajudo no que você precisar. E você atende, fica com o meu BIP, atende as urgências. Ele tinha um serviço do 9 de julho, na época, e tinha um serviço de um outro hospital que chamava Ana Néria, na Moca, que era bem movimentado, né? Então eu comecei a acompanhar o Dr. Edio Baeza. Ele fazia ortognática, mas ele não tinha planejamento nenhum. O cara era classe 3, ele cortava a mandíbula e punha para trás. E amarrava a boca. Era assim que fazia cirurgia ortognática. E eu, durante um ano... Fio de aço? Fio de aço. Não existia placa e parafuso nessa época. Era fio de aço. Durante praticamente 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu fiquei com ele todo dia, o dia inteiro. E eu não ganhava nada. E meu pai estava passando uma situação difícil na época, né? E aí o pessoal mais velho, o Veloso, o Ricardo, entraram num concurso no HU. Abriu o serviço de bucomaxilo no Hospital Universitário. E eles foram a primeira turma que entraram. Eles entraram em 88. E aí, quando eu estava lá com o Dr. Baeza, ajudando nas cirurgias no plantão, ele dava plantão junto com o Dr. Valdir Antônio Jorge. Um dia o Dr. Valdir Antônio Jorge chegou e falou assim, um dos caras que entraram vai ser demitido. E eu vou abrir concurso e eu quero você no HU. Eu já vi você trabalhar aqui, todo mundo indicou você lá no serviço, que foi residente aqui, então eu queria que você prestasse. Eu falei, puxa, tudo bem, eu quero prestar. Ele falou, é um emprego, você vai ganhar, você vai ser assistente lá na USP e tal, é uma chance ótima para você. Eu falei, ótimo, beleza. Ele falou, vai ser inscrição tal, faz inscrição e faz a prova. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí eu fui falar com o professor Baeza, né? Falei, professor Baeza, tem esse concurso, eu queria prestar. Ele falou, se você prestar, você não vai mais trabalhar comigo. Você tem que escolher. Ou eu, ou... Eu já tinha escolhido a residência ou ele. Ele foi até falar com meus pais. Porque meu pai não falava, é tão difícil passar na residência. Eram 2 vagas, você passou em primeiro lugar. Você vai largar para ficar com esse cara? E se esse cara te der um chega para lá daqui um tempo? Ele falou, não, eu vou falar com seu pai. Ele pegou um dia, foi lá no sítio que meu pai tinha, passou um fim de semana com a gente lá e conversou com meus pais. Seu filho, eu quero ensinar tudo para ele que eu sei, ele é muito bom, nenhum filho meu vai fazer buco, eu quero que ele seja o meu sucessor e tal. Meu pai falou, não, tá bom, a gente confia no senhor, pode ir. Aí, quando ele falou isso para mim, eu fiquei... meu pai tava precisando de dinheiro para ajudar em casa também, né? Eu ficava só correndo para lá e para cá, não ganhava nada. Tudo bem, eu estava ganhando conhecimento, eu não ligava. O que ele me fez vale uma fortuna, porque ele me ensinou muita coisa. Eu sou grato até hoje. E aí eu falei para ele, mas professor, eu dou um jeito. Eu dou lá meus plantões e continuo com o senhor. Ele falou, não, ou eu ou eles. Aí eu falei, bom, primeiro eu preciso passar, né? Ele falou, eu te conheço, você vai passar. Eu falei, não, é difícil, é uma vaga só, tal. Bom, enfim, passei.
Quando eu passei, cheguei para ele e falei, passei. Ele falou, eu sabia que você ia passar. Aí ele falou, ou eu ou o serviço. Eu falei, obrigado, professor. Agradeço tudo, mas é uma oportunidade de eu ter a minha vida, ter meu dinheiro. Estou precisando. E comecei a trabalhar no HU. E aí comecei a trabalhar no HU e era uma equipe impressionante. Né? Quem era na Marcelo época Melo, Marcelo Melo, Carlos Veloso, Ricardo Martins, Augusto Schultz, Márcia Gouveia, Valdir Jorge era o chefe. Aí do INA é de lá, não é? Não, é do HC. Ah, daí é do HC, verdade, do HU. Aí depois entrou o Celso Ferraz. Então era uma turma muito boa. Assim, eu nunca vi tantos caras tão estudiosos na minha vida. A gente documentava os casos, a gente estudava, a gente tinha uma reunião clínica de quarta-feira que era de altíssimo nível. Altíssimo. Você se considerava um bom aluno, professor, na época? Assim? Como que era isso aí? Eu sempre fui estudioso, né? No colégio, não, né? No colégio eu fui bom sempre fui estudioso. Eu tinha muito... Eu sabia o esforço que meu pai fazia para eu poder estudar num bom colégio. Eu não queria decepcionar. Então eu fazia a minha parte. Mas eu era picareta, né? Eu aprontava. Corintiano? Corintiano. Na Zona Leste você já viu, né, cara? Tinha as picaretagens, né? Então, mas assim, eu sempre passei de ano, nunca fiquei de recuperação, enfim. No vestibular eu dei meio que... Eu gostava de tocar guitarra. Então, em vez de estudar para o vestibular, eu ficava tocando guitarra. Aí, bom, mas ainda passei na Unip, fui para a segunda fase na FUVEST, mas não passei. Na minha prova de matemática eu dei um branco, eu não sabia fazer nenhuma questão. Fiquei ensopado, cara. Eu não sabia fazer nenhuma. Eu falei, me ferrou. Fiz uma lá e acho que deve ter zerado e fiquei para fora. Mas enfim, passei na Unip, adorei a faculdade, tudo. Mas eu sempre estudei muito, né? Você deu aula, inclusive, lá também. Dei aula depois lá. E aí eu estava lá no HU e foi muito, muito legal. Eu aprendi demais, porque os caras que eram mais velhos que eu eram muito bons. Então a gente fez a primeira LEFOR que eu fiz da minha vida, foi lá, eu, Marcelo Melo, olhando no livro. Ninguém ensinava a gente. A gente olhou no livro e foi fazer. A gente fez no crânio seco, com cinzel e martelo. Demorou 8 horas a primeira LEFOR. Caraca. Cara, a gente não sabia. Chegava uma hora que a gente falava, como é que baixa isso aqui? Que força que tem que fazer? Mas ninguém ensinava a gente. Pô, a gente fazia anquilose, a gente fazia tudo. A gente fez... Pô, em 1990, a gente fez um enxerto microvascular de fíbula. A gente fazia. A gente ia atrás. A gente estudava no livro e ia atrás. Vamos fazer e vamos fazer. Um ajudava o outro e ia. Como que era bucomaxilo? O cenário da bucomaxilo na época, assim, com relação à medicina, porque hoje a bucomaxilo é muito respeitada dentro da medicina. Quais eram os problemas, quais as dificuldades que vocês tinham? A gente tinha muito problema com a cirurgia plástica dentro do HU. Era uma cirurgia plástica, que é uma querida, a gente é amigo. Mas na época a gente era visto como subalterno, né? Uma vez o professor Jorge falou assim: vai participar de uma reunião lá que tem tal, eu não consigo ir, você não pode ir, você está aí de plantão. Não, eu vou. Chegou lá na mesa, o professor lá, o professor Eugênio, que já falecido também, que era o professor-chefe da cirurgia lá, ele falou: eu acho o bucomaxilo muito complicado para dentista atender. Eu falei: professor, é complicado até o dia que o senhor tiver um problema de bucomaxilo. Aí o senhor vai ver a diferença entre o médico e o dentista nessa hora, né? E eu tive a sorte de estar de plantão no dia que ele chegou com uma pulpite, né? Que ele já tinha tomado todos os remédios do mundo e não passava. Eu abri o dente e passou na hora. Ele falou: realmente, vocês têm lugar aqui dentro desse espaço. Então, assim, a gente fazia muito... O professor Valdir Antônio Jorge tem um mérito incrível, porque ele que cavou esse espaço pra gente, né? Verdade. Ele que cavou, ele que foi, trabalhou 3 anos lá, de graça, atendendo tudo, de urgência, para poder ter o privilégio de montar uma equipe. Então, essas pessoas, Valdir Antônio Jorge, Francisco Eugênio Loduca, Lapa, professor Lapa, são pessoas que brigaram muito com a medicina. Professor Eduína, brigaram muito com a medicina e fizeram e honraram a nossa profissão, né? Para você ter uma ideia, a gente era tão respeitado dentro da bucomaxilo, dentro do HU, que todos os familiares dos médicos lá vinham procurar a gente para tratar, né? A gente conseguiu cavar o nosso espaço lá e mostrar que nós éramos competentes. A gente passava visita junto com a cirurgia geral, a gente dava aula para os internos de medicina, então isso era uma vitrine enorme. Hoje, a grande maioria dos médicos que estão aí dentro dos hospitais me conhece desde aquela época.
Então, até os meus residentes falam, pô, mas você conhece todo mundo dentro do hospital? Porque passaram 10 turmas de estudantes de medicina na principal escola de medicina do país, que é a Escola de Medicina da USP, né? Lá. Então, a gente estava todo dia com esses colegas, né? Lá, com esses alunos que hoje são cirurgiões renomados, aí, médicos renomados, né? A gente vai falar muito sobre a história da bucomaxilo nesse episódio. Antes, nós queremos aí, você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e nós vamos estar compartilhando esse episódio, alguns cortes também aqui no nosso Instagram. Eu quero fazer um agradecimento especial à Traumec, que tem apoiado o nosso programa aqui da Bucocast, tanto interno como externo, quando a gente vai aos congressos, enfim. Então, nós estamos colocando aqui o QR Code na tela para que você ainda que não conhece o material, enfim, quer fazer contato com a Traumec, aponte seu celular para o QR Code e entre em contato direto lá na fábrica, que um representante vai estar te atendendo. Um abraço ao Paulo e ao César Caritá, e que você tem desbravado aí a educação continuada também através da Traumec. Eles são fantásticos, né? Eles são fantásticos, eles são muito diferenciados. Eu tenho um orgulho enorme de trabalhar com eles, né? Eles são fantásticos. Professor Marcos Pita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu diria que tem alguns caras que fazem parte da história da bucomaxilo, né? E tem os caras que é a história da bucomaxilo, como você citou aí alguns nomes. Eu acho que você está nessa prateleira aí, porque a gente sabe a referência que você é para a especialidade, enfim. Como que era a bucomaxilo quando você falava de cirurgia ortognática, por exemplo? Eu queria que você falasse, porque a cirurgia ortognática ela vem passando, né, pelas suas evoluções, mas a ortognática de 30, 40 anos atrás, como que era? Eu esqueci de mencionar uma pessoa que é o Dr. João Jorge de Barros, né? O JJ Barros, muito famoso. E também o Dr. Mário Graziani, que foram pessoas que teve um serviço da Santa Casa, o Mário Graziani. Pessoas que eram ícones pra gente, eu estava no livro deles. Bom, a cirurgia ortognática na época que eu estava lá no HU era só mandíbula. Ou só maxila, não tinha cirurgia. A gente não sabia planejamento. A gente estudava no livro, via que tinha um articulador, mas a gente não sabia. Aí, quando a gente sempre gostava de assistir aula e tudo, quem foi a pessoa que chegou aqui com uma ideia diferente de cirurgia ortognática no Brasil foi o professor Antenor Araújo, né? Ele realmente foi o precursor da cirurgia ortognática aqui, junto com o Dr. Reinaldo Mazzottini de Bauru. Eles realmente começaram a fazer a cirurgia ortognática. Os outros serviços, no HC tinham 3 serviços, né? Tinha o do Dr. Lapa, o Dr. Igar Ribeiro Grande, também um outro ícone, né? E tinha o Dr. Gino Emílio Lasco também na Otorrino. Então eram 3 serviços que tinham no HC de bucomaxilo. Eles faziam uma ortognática muito rudimentar. O professor Antenor, quando veio, final da década de 70, 80, assim, ele veio trazendo a cirurgia de modelo e essas coisas, né? Então ele realmente mudou um pouco. Aí quando a gente começou a ver aquilo, e realmente falou, pô, a gente precisa fazer isso, a gente precisa começar a fazer isso. Aí depois foram o pessoal que foi para Dallas, no serviço do Parkland, que foi o Mário Gabrielli, o Jean-Peter Hilg, o Silas de Túlio, lá de Campinas, o cirurgião da Bahia que faleceu de Covid recentemente, Carlos Elias. Então esse pessoal, o Nazareno, esse pessoal que foi para lá voltou com a filosofia do Eder Ellis, né? Que era fazer cirurgia bimaxilar, começado pela maxila, tal. A gente não tinha... Essas eram as referências para mim, né? O Mário sempre foi uma referência, né? Um cara maravilhoso, um baita cirurgião. E a gente queria ser como eles, né? E fomos atrás da nossa formação. Só que eu percebi que uma hora que eu falei, pô, se eu ficar aqui... Ninguém quer ensinar. Você vai batendo nas portas, ninguém quer te ensinar. É muito fechado, né? O pessoal de Bauru não queria ensinar, São José não tinha nenhum programa. Enfim, difícil. Eu falei, cara, se eu ficar aqui parado, eu não vou aprender isso nunca. Eu não gostava dos meus resultados, eu achava horríveis. Eu não sabia planejar, era terrível, né? E aí que eu falei, eu preciso ir para fora. Eu preciso ir para fora de qualquer jeito. Aí comecei a pesquisar. O Dr. Jorge falou para mim, não, eu vou te mandar para o Alabama, né? Era um cara que chamava Peter Waite, um cara bom e tal. Eu vou te mandar para o Alabama, você vai ficar 3 meses lá, fica tranquilo, tal. Me preparei, fiquei tudo prontinho e tal.
Aí, nesse tempo, eu já estava trabalhando na Polícia Militar também, né? O Veloso foi para a Polícia Militar junto. E tudo que o Veloso fez, eu segui. Aí ele foi para a polícia, eu acabei prestando também, entrei na Polícia Militar. Isso já tinha seu consultório particular? Eu tinha, mas o meu consultório era muito fraco, eu não fazia muita coisa. Eu tinha um consultório com o pessoal da polícia, que era o Marinho Del Santo, irmão do Luciano Del Santo, que é ortodontista, a Marina Tosta, que é uma endodontista que trabalhava na polícia comigo, e o Maurício Mota, que era um protesista que não trabalhava na polícia. Tinha um consultório junto. Mas era meu amigo de infância, a gente tinha consultório juntos, né? E quando o doutor Jorge falou para mim, olha, não vai dar para você ir porque o professor Barros mandou um outro cara na sua frente. Cara, aquilo acabou comigo, né? Eu fiquei muito chateado. Não com o professor Jorge, porque ele não tinha culpa. Mas eu fiquei muito chateado. Eu falei, cara, eu vou atrás disso de qualquer jeito. O Maurinho Del Santo, que era meu parceiro, a gente entrou junto na Polícia Militar, um colega de turma na polícia, a gente ficou muito amigo. Quanto tempo você ficou na Polícia Militar? Fiquei 7 anos. Aí ele teve um... Ele foi aprovado para um mestrado, para um doutorado sanduíche, em Dallas. No departamento de anatomia aqui da USP. Então ele foi para lá, apesar de ser ortodontista, ele foi pela anatomia para fazer uma tese de doutorado lá. Ele fez os créditos de doutorado aqui, ia fazer a tese lá e depois ia defender aqui. Lá na Baylor, no departamento de anatomia. Aí a gente fala... Não tinha celular nessa época, né? Nem e-mail, era por carta. Ou eu ligava para ele. Onde eu liguei para ele, ele falou, cara, você não acredita. Você conhece o Larry Wolford? Eu falei, claro, meu. Puta, estudo no livro dele. Ele falou, cara, ele é daqui. E toda sexta-feira ele dá uma aula para os residentes de ortodontia e de cirurgia. E é aberta, eu posso entrar. E eu assisto toda sexta. É maravilhoso. Falei, presencial? Presencial. Lá não existia nem televisão, talvez. Que dirá mentir. Que isso, presencial. Esquece. Aí ele falou, eu falei, cara, fala com ele, meu. Me arranja um estágio desse negócio aí. Pelo menos um dia, se eu ficar com esse cara, é maravilha. Bom, ele pegou e falou assim... E o João... meu querido amigo João Gonçalves, era meu superior na Polícia Militar. Né? O João trabalhava em Araraquara e eu estava lá em São Paulo, no departamento de cirurgia. Às vezes vinha soldado, que o João operava lá, para eu fazer junta, para eu dar atestado. Puta, eu ficava maluco. Olha, o cara fez ortognática, que animal. E o João é muito gente fina. Quando ele vinha... né? Tinha as reuniões dos oficiais da polícia lá, da saúde, eu ficava vendo o João batendo papo o tempo inteiro, eu perguntando coisa para ele, né? Que eu queria absorver, e o coronel quase mandava a gente preso, né? Tanto que a gente só falava lá atrás, eu e ele, tomava só bronca. E aí o João tinha ido lá e ficar um mês lá com o Wolford, através do Dr. Reinaldo Mazzottini. Quando o Marinho falou, o Wolford está indo para São Paulo, em Bauru, ele falou para você fazer uns projetos, um projeto de pesquisa, e para apresentar para ele, de repente, ele deixa você ficar aqui 1 mês, 2 meses. Isso na década de... Isso foi em 90... Dos anos 90. No ano de 94, 95. Aí ele veio... Em 95 ele veio para cá. Em Bauru, ele ia fazer umas cirurgias em Bauru e ia dar aula. Eu falei, João, me ajuda a conhecer o cara, meu. Você conhece ele? O João falou, ajudo. Fui uns 2 dias antes na casa do João, ficamos juntos lá, passeamos, tal. E fomos juntos lá para Bauru, eu e ele. Cara, eu tinha um Honda Civic na época. Puta, aqueles Honda Civic VTI baixinho, sabe? Mano, eu fui a 200 por hora na estrada. O João, meu, você quer ir pra trás ou quer morrer, cara? Vai devagar. Eu quase matei o João nesse dia. Cara, esse congresso foi sensacional. O que eu dei de risada, eu e o João, cara, foi muito legal. Ele vai lembrar das nossas histórias lá. Aí, chegamos lá, ninguém deixava a gente falar com o cara. Não deixava falar com o cara. Não deixava falar com o cara. E eu com o projetinho lá debaixo do braço, peguei ele no banheiro, cara. Ô, doutor Wolford, tal. Saindo do banheiro. Sou amigo do Marinho. Ele, Marinho, sou amigo do João. Ô, João. Ô, João, tal. Ah, não, o Marinho falou de você, tal. Então, meu projeto, isso dá uma lida. Eu fiz 3 projetos. De coisas que eu achava que ele gostava de estudar, sei lá eu. Aí ele falou, eu vou dar uma olhada. Tem um número de que posso te localizar? Então, tem um fax lá da USP, o senhor pode mandar para a universidade e tal. Beleza. Aí vamos ver se você fica 1 mês lá comigo. Ah, tá bom. O João tinha ficado 1 mês. Cara, aí ele mandou lá, um dia chegou a secretária da BUC e falou, doutor, olha, chegou um fax de uma língua estranha aí para você. Eu falei, vou lá, deve ser a resposta, né? Aí fui lá, era a resposta. Ele deixou ficar 6 meses. Caracas. Falou, gostei dos seus projetos. Para você desenvolver esses projetos aí, você deve precisar de uns 6 meses. Eu não posso te pagar nada, eu não posso te oferecer nada, você não pode tocar a mão em nenhum paciente,
mas você pode assistir minhas consultas, assistir minhas cirurgias, ver os planejamentos todos, frequentar meu consultório o dia inteiro. 6 meses. Eu falei, tô dentro. Pedi licença prêmio na USP, pedi licença prêmio na polícia, 2 licenças que eu tinha para vencer, e consegui ficar 6 meses fora, afastado. Fui embora. Morei junto com o Marinho Del Santo, irmão do Luciano. O Luciano era molequinho. A gente ligava pro Luciano, o Luciano era pequenininho, ele tava no colégio. No colégio. Pequenininho ele nunca foi, né? Mas era no colégio. E aí, cara, eu cheguei lá, fiquei maluco, né? Maluco. Eu vi que tinha um fellow, que era o cara que operava com ele. Ele fazia metade da cirurgia e o cara fazia a outra metade. Bom, eu morava com o Marinho na casa dele, a gente rachava o aluguel e tal. Eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. O que eu fazia? Estudava. Então ele falava, me traça aí 50 casos para ir pós, para a gente fazer um estudo. Beleza, 2 dias depois eu falei, tá traçado. Ele falou, mas já? Era para você demorar 2 meses. Eu falei, não, tá pronto. Então traça mais esses 50. Eu fui fazer 2 trabalhos, fiz 16. Né? Aí eu falei pro residente, o fellow na época era o Oscar Hayek, um cara da Costa Rica, mas tinha feito faculdade nos Estados Unidos e residência nos Estados Unidos. Ele falou, cara, ninguém vai te pegar aqui, ninguém vai pegar um estrangeiro brasileiro. Nunca teve. Né? Aí eu fui falar com o Ofro, eu queria fazer o fellow. Ele falou, putz, eu não sei se eu posso te pegar, não sei se dá. Como é que ficam os remédios? Eu falei, os medicamentos, não, eu estudo. Tem que avaliar o paciente, auscultar. Não, eu aprendo. Não, só pode contar comigo, eu não vou deixar o senhor na mão. Pode ficar sossegado. Ele, eu preciso ver se dá para ter a licença. Como todo mundo colocou um monte de empecilho, né, meu? Aí eu falei, tá bom. Aí voltei, cara, desanimado, né? Aí voltei pro Brasil, comecei a trabalhar. Aí voltei pro HU, comecei a trabalhar no HU, comecei a trabalhar na polícia, voltei a trabalhar na polícia e tal. Depois de 6 meses lá. Depois de 6 meses lá. Fiquei de janeiro de 96 até junho de 96. Desses 6 meses você não podia operar, você não podia fazer nada. Não, mas eu aprendi, eu trouxe tudo de lá. Você falou assim, cara, eu vendi meu carro, eu vendi meu carro, eu falava, qual é o articulador dele? Eu trouxe. Qual é o motor que ele opera? Eu trouxe. Comprei uma caixa de instrumental da KLS Martin que ele usava, trouxe igual. A serra que cortava o motor, trouxe tudo igual. Os lapisinhos que ele fazia o traçado, o papel que ele fazia o traçado, a reguinha. Falei, vou fazer tudo que ele faz. E aí voltei para o HU, comecei a planejar os casos com os meus amigos lá e comecei a cirurgia pela mandíbula. Falei, não, ele começa pela mandíbula, vou fazer igual. Pô, eu tinha visto o cara fazer em 6 meses 100 cirurgias. Tá cansado de ver. Só que veio fazer outra coisa. Pô, eu tinha dificuldade, né, meu? Eu falei, tem que fazer essa porra desse ferro. Puta que merda. Aí meu pai ficou doente, ficou uma coisa ruim, assim, tal, em casa, em termos de grana. E eu tinha um dos projetos que eu não apliquei pro fellow, que era... Não apliquei. Não fui. Aí logo depois tinha um congresso da Associação Internacional, que era em Kyoto, no Japão. E eu fui apresentar um trabalho que eu tinha feito com ele. Aí eu estava lá em Kyoto e eu sabia que ele ia para Kyoto, mas ele ia ficar um dia só, porque depois ele ia dar um curso em Tóquio. Mas eu estava enrolado, apresentando trabalho, tal. Pô, cara, os congressos que tem mundiais, ia no congresso a Edela Puricelli, Luiz Marinho, lá de BH, eu, Veloso e Marcelo Melo, e o Sassi, de Curitiba. A Edela é do Sul. Do Sul. Nós 5, eram os únicos 5 brasileiros do Congresso. Caraca. Por que eu sei? Porque eles apresentavam as nações no primeiro Congresso. Quando eu falava Brasil, ligava só nós 5. Então a gente íamos. Não tinha esse negócio de, a empresa ajuda aí. A gente ia com o nosso bolso, a gente ia. Era outro mundo. Era outro mundo. A gente ia no Congresso lá. Cara, a gente ia lá. A primeira vez que eu vi o Lasky na minha frente, os caras que eu estudava, o primeiro congresso que eu fui foi no Chile. Que eu vi esses caras Walker. Eu, Veloso e o Marcelo, a gente ficava tirando foto com esses caras o dia inteiro. A gente falava, olha os caras que a gente estuda, olha o artigo do cara. A gente sabia os artigos dele de cor, né? Era muito legal isso. E a gente ia... Então a gente ficou muito unido. Eu, a Edela, o Luiz Marinho, o Sassi... porque a gente se defendia lá, né? E era um grupo pequeno, né? A gente ia apresentar trabalho, os caras bombardeavam a gente se defendia, né? Era muito legal, né? Isso. E ficava junto, passeava pela cidade junto, tudo. Super bacana. E aí, enfim, eu estava lá em Kyoto, junto com esse grupinho aí, né? Nossos amigos e tal. E eu estava lá comprando um livro. O Ofro bateu nas minhas costas. Falou, Marcos, tudo bem? Falei, oi, professor, tudo bem?
Ele falou, como é que foi o trabalho que você apresentou? Não, foi tudo bem, me perguntaram isso, eu respondi isso, tal, tal. Ele, bom trabalho, tal, tal. Ele falou, eu fiquei esperando você aplicar lá e você não aplicou? Eu falei, eu não sabia se eu podia, me desencorajaram, tal. Ele falou, você já pegou alguém? Ele falou, peguei um cara, chama Howard Cook. Eu falei, de onde ele é? Ele é de Houston. Que legal. E ele já vai começar agora, né? Ele falou, não, ele desistiu. Olha essa história. O cara tinha um bigode. E lá no consultório do Wolford tinha uma regra. Tinha uma regra de condutas. Você não podia fumar, você não podia ter o cabelo comprido, você não podia ter barba nem bigode, você não podia andar com a camisa desabotoada, nem com a manga arregaçada. Essas coisas, sabe? Não podia usar o banheiro de dentro do consultório, tinha que usar o do corredor. Essas coisas. E tinha cara americano que achava isso um absurdo. Eu, por exemplo, eu levava o lixo lá embaixo. Aí a secretária falava, mas você, a faxineira falava assim, mas você é o doutor. Eu falei, eu sou o doutor, mas que me custa eu pegar o lixo e levar lá embaixo? Eu estou descendo, o senhor não quer que eu levo? Então a mulher virou minha brother, ela não falava inglês. Aí o outro falava assim, você é amigo da faxineira? Fala para ela isso. Beleza. Cara, né, meu? Pô, você tá lá para ajudar, né, meu? Fazia qualquer coisa. Se quisesse que eu pintasse o consultório dele, eu pintava. Aí... ele falou, então, ele falou, você vai fazer nova aplicação, né? Nova application? Ele falou, eu vou, mas se você quiser, eu pego você. Aí eu falei, puta, meu, quando eu começo? Ele falou, você começa daqui 2 semanas. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, beleza. Fica a vida toda aqui tá bom, no ele Brasil. falou, só que eu preciso ligar pro Triplet, que era o diretor do programa de cirurgia, se ele me dá uma licença da faculdade, porque o Wolford tem um consultório particular dentro da universidade. São pacientes particulares dele. E o residente passava 3 meses lá com ele, cada residente, para ajudar. Só que a prioridade da cirurgia é do fellow. O residente só lambretava, só afastava. Aí, ele falou, se ele me der a licença, você pode. Aí tem que pagar um seguro de malprática que eu pago, e você vai ganhar $1.100 por mês. Tudo bem para você? Foi tudo ótimo. Para mim tá ótimo. Mas você vai conseguir sobreviver? Claro, tranquilo. Tem certeza? Tenho. Fica Tranquilo, caramba. Não sei nem como que eu vou fazer, mas... Eu me viro depois, cara. Tá tranquilo, eu tô lascado. Não, aí eu peguei no dia... eu tava no Japão, peguei, falei pro hotel lá, quanto custa pra eu ligar pro Brasil, cara? Puta, custa $200. Eu falei, puta, meus $200, mãe, põe meu carro pra vender, eu vou embora pros Estados Unidos. Vende tudo minhas coisas, minha bicicleta, tudo que tiver aí você vende. Você tá louco, moleque? Eu vou começar daqui 2 semanas. Ele falou, eu vou mandar pra você... Não, aí eu tinha que saber se ele me aceitava a licença. Aí no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu tinha que estar lá no hotel. 4 horas da manhã eu estava lá na porta, cara, não consegui dormir. Aí 6 horas ele saiu que ele ia para Tóquio. Ele falou, Marcos, falei com o Triplet, ele dá a licença. Então daqui 2 semanas você começa, eu vou mandar para você por fax os papéis que você tem que ir no consulado e pegar o visto J1. Falei, beleza. Aí fui pro Brasil, maluco, eu vou... Aí... Chegaram os papéis, eu fui no consulado. E eu trabalhava, eu tinha um consultório na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, onde eu fazia a cirurgia lá. Que bairro que é? Nos Jardins. Junto com o Robert Coachman, o pai do Christian Coachman, a gente fazia lá. E aí eu cheguei e fui pro consulado. Cheguei lá e falei, eu queria marcar uma entrevista para eu pegar o visto J1. Ele falou, não, tudo bem. A sua entrevista está marcada dia 6 de setembro. Eu falei, não, eu começo o meu estágio dia 1º de julho. Então não dá. Ele falou, não é problema meu. A tua data é essa. Se você quiser, você vem essa data. Se você não quiser, você não vem. Tchau, obrigado. Tchau. Os caras bem educados, né? Cara, eu entrei no carro e eu tinha que atender uma paciente depois na Gabriel. Eu voltei chorando de lá do consulado até o consultório. Eu falei, eu não acredito que caiu a chance desse estágio no meu colo. E agora? O que eu vou falar para ele? Eu só posso chegar aí em outubro. Setembro. O cara depende do fellow pra caçamba. A gente fazia tudo para ele lá, né? Ele não podia ficar sem fellow, porque os residentes não tinham muito compromisso, né? Eu cheguei no consultório mal, cara. Aí eu ia atender uma paciente que eu tinha feito implante já de um lado e ia fazer o outro lado. Cheguei lá, ela olhou e falou, nossa, doutor Pita, que coisa estranha. Você estava chorando, você perdeu algum familiar, morreu alguém. Eu falei, puta, não. Aí contei a história para ela. Ela falou, eu sou amiga da consuleza americana no Brasil. Deixa eu dar uma ligada para ela. Saiu da sala, não acredito. Ligou. Ela falou,
Leva a documentação amanhã lá, ela vai ver o que ela pode fazer por você. Não te prometo nada. Mas ela vai olhar a tua situação, pelo menos. Falei, tá bom, obrigado. Dia seguinte, fui para lá. Cheguei lá, eu quero falar com a senhora não sei o que lá. Aí o cara, peraí, veio um cara, um marine, sabe aqueles caras da Marinha, né? Com aquela farda. Pegou, follow me, eu fui atrás dele. Chegamos na sala, lá era uma mulher ruiva assim, né? Bem branquinha, sentada lá no fundo. Ele falou, espera aí, ele foi lá, falou com ela. Ela olhou para mim e fez assim. Aí eu entrei, falei, eu sou o Marcos, tal, ela, papéis. Bem sotaque assim, né, americano. Aí eu dei os papéis para ela. Ela olhou. Bom curso. E deu visto. Caraca. Você acredita nisso, cara? É uma loucura, né? Caracas. Como é que, assim, quando as coisas conspiram, né, meu? Sim, sim. É impressionante. Aí eu falei, puta, agora eu vou ter que ir. A minha sorte, que quando eu cheguei lá no Fellow, para exercer, né, e operar junto com ele e tal, eu já tinha ficado 6 meses. Antes. Então eu já tinha ajudado a montar no articulador, eu sabia como é que cortar. Porque o paciente chegava, tipo, a gente fazia a cirurgia na terça e quinta. Então o paciente chegava na segunda-feira, eu ia preparar os pacientes de terça e quinta. Eu ficava o dia inteiro preparando esses pacientes. Então eu tirava a foto, eu fazia, porque ele tinha a máquina de raio-x, eu fazia o raio-x, fazia planigrafia das ATMs, fazia panorâmica, revelava na câmera escura, né? Caracas. Aí eu saía, moldava o paciente, fazia a entrevista do paciente, anamnese e tal, pedia os exames pré-operatórios, que ele fazia, ela saía e acolhia no hospital, no dia seguinte estava tudo pronto de manhã já. Super rápido. E eu auscultava o paciente, fazia o exame físico, tal. E aí o paciente está liberado para cirurgia, preenchia o consentimento informado, lia tudo para o paciente, risco, complicações, tudo. Aí o Wolford chegava, eu chamava ele, ele vinha, fazia análise facial, e aí ele pegava e falava, beleza, pode mandar. Aí eu montava no articulador e ficava esperando no final do dia, quando ele acabava tudo, a gente fazia o planejamento, fazia os guias na mão, tudo, e no dia seguinte eu levava para a cirurgia. Aí ele chegava lá, a gente saía do consultório 6 horas da manhã, que era dentro do hospital mesmo, né? Subia 2 andares. Aí ele ficava lá lendo o jornal no conforto médico, lá, tomando um café. Eu ia, preparava o paciente, fazia o turbante, arrumava todo o paciente, preparava tudo bonitinho, tal, infiltrava, ia lá e chamava ele, tá pronto. Aí ele vinha, pegava 10, ele tinha um toca-CD na sala só dele, né? Ele tinha um toca-CD de 10 CDs e tinha um armário enorme com um monte de CD de música country. Ele pegava os CDs, punha os 10 lá e a gente ficava operando o dia inteiro, ouvindo as músicas country dele lá. É isso, e a gente realmente... Eu operava, eu fiquei 1 ano lá com ele operando. Que ano que foi isso aí, professor? 97 e 98. Cara, e aí foi a virada de chave para você? Para mim foi a virada de chave. Porque na verdade, eu ia voltar sem emprego, porque eu tive que pedir demissão dos 2 empregos para ir embora. Né? Eu ia voltar sem emprego, sem consultório, porque eu vendi... na verdade, assim, o Maurício Mota foi muito importante para mim nessa época também. O Maurício falou para mim, eu falei, Maurício, eu preciso ir embora e ficar 1 ano fora, cara. Como é que eu vou fazer? Aí eu saí do consultório da Gabriel, vendi minha parte, e que acabei não recebendo depois, enfim, uma outra história. Mas eu saí. E aí no Tatuapé, que a casa era minha e dele, né? A gente comprou a casa lá no Tatuapé. Eu falei, cara, eu preciso ir, como é que nós vamos fazer? Ele falou, cara, vai, eu pago a despesa integral, porque eu acho que é importante para você isso aí. Quando você voltar, tudo bem. A gente volta a dividir as despesas. E aí eu deixei o Veloso no meu lugar. O Veloso ficou atendendo lá no meu lugar esse ano. Né? E o Veloso contribuía com alguma coisa com as despesas, tal lá. Então o Veloso e o Maurício foram muito importantes para mim. Como eu fiz isso também para o João, né? Quando o João foi, eu falei, João, vai tranquilo que eu fico no seu lugar aí. Eu já ouvi essa história, já que ele foi para lá e você ficou aqui. E eu fiquei com o maior prazer, faria tudo de novo, né? O João merece. Quem estava com você na época que você Tava fazia? o Gustavo Mota, o Aloísio, o Otávio Margoni e o Daniel Cassano estava no começo. Tava no começo. O Daniel Cassano estava muito no comecinho. Então o Daniel ficou com a gente lá durante todo esse ano, foi muito bacana. O Daniel deixava tudo pronto, montava no articulador. Eu chegava na terça-feira à noite lá em Araraquara. O João deu a chave da casa dele, a gente dormia na casa do João.
operava quarto o dia inteiro, 2 casos, às vezes, né? Fazia cirurgia de modelo terça-noite, operava dois casos e voltava na quarta-feira à noite e o Daniel cuidava do pós-operatório, né? O Daniel já tinha uma boa experiência e tal, e o Daniel cuidava do pós-operatório. E eu dava as aulas também nos Gestos, né, na escola, e as clínicas da faculdade também. Quando você voltou de lá, o que você começou a aplicar aqui que Tudo. até então... Tudo. Minha vida mudou, assim, cirurgicamente. Eu comecei a fazer tudo o que ele fazia. Porque eu operei com ele 1 ano. Eu fazia Bom, em 97 nós fizemos 26 próteses customizadas no ano. Caraca. Aqui no Brasil ninguém nem falava nisso. Eu sabia o planejamento de ponta a ponta. Eu fiz o planejamento. Fazia tudo. Eu operava junto com ele um lado. Ele deixava eu fazer tudo do lado. Eu fiz 16 rinoplastias no meu fellow. Caramba. Só que quando eu voltei, eu não fiz porque eu não tinha medo. Eu achava que eu ia ser processado, que era exercício legal da medicina. Eu não fiz. Aí parei, nunca mais fiz. Mas eu fiz muita rinoplastia lá com ele. Tirei enxerto de calota, tirei enxerto de ilíaco, tirei enxerto de gordura do abdômen. Eu fazia tudo. Lá a gente podia fazer tudo. Por isso que eu acho que a cirurgia estética da face é um ramo da nossa especialidade, como é no mundo inteiro. A gente tem que fazer. A gente tem que encampar isso. Nossa especialidade tem que expandir. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu queria que você falasse daquela história de Dallas que nós estávamos antes de começar aqui, um congresso que você estava, que você participou. Qual que foi a história que você falou, pô, eu preciso contar isso aqui e tal, você foi começar a contar. Eu até anotei aqui, eu não sei se foi um congresso que você estava. Era essa história, não? Agora eu já esqueci. É tanta história que eu já esqueci. Você vai lembrar, eu anotei aqui, mas a gente vai falar das histórias. Aqui esteve Roberto Piteri, que na palavra dele você é da maior referência dele dentro da especialidade, né? A gente esteve junto num podcast, gravamos junto. Gustavo Mota, né? A mesma... Essa história é muito interessante, do Gustavo Mota, eu vou te contar. Era dele? Era dele. Essa história. Essa daí, então, entra nela. Essa é muito engraçada. Porque eu estava lá e, na época, quem que me ajudava na cirurgia... eu tinha as meninas lá que me ajudavam na cirurgia da clínica, né? E o Otávio Margoni, ele era estudante nessa época que eu estava lá na Gabriel, e ele lavava instrumental. Ele era estudante, fazia estágio lá lavando instrumental. E ele falava que queria fazer cirurgia, e depois ele trabalhou comigo, foi pro Wolford e tudo mais. Mas o Gustavo Mota foi o primeiro, né? Ele e o Glaucio Tomita, os dois. O Gustavo primeiro. O Gustavo, ele estava... Quem me ajudava nas cirurgias era a Janaína. E o Gustavo estava na faculdade, eu não conhecia ele, mas eu fiz cirurgia na tia dele. E a tia dele falou assim para mim, olha, eu tenho um sobrinho meu que gosta muito de cirurgia. E você não podia dar um estágio para ele? Eu nem tinha ido para os Estados Unidos ainda. Eu falei, claro, lógico, se ele quiser, só pedir para ele me ligar. Tudo bem. Aí um dia toca o telefone, alô? Ô, doutor Marcos Pita, eu sou o Gustavo Mota, sobrinho, né? Falei, tudo bem, tudo jóia. Então, eu gosto muito de cirurgia e tal, né? Queria fazer estágio. Não, claro, lógico, seja bem-vindo, pode vir. Não, mas é que agora, no momento, eu tô muito ocupado, sabe? Tô muito ocupado, tenho muita coisa que fazer. Eu falei, não, Gustavo, eu não quero te atrapalhar, né? Eu tô te pedindo, eu tô te dando estágio, mas pelo amor de Deus, né? Você é um cara muito ocupado, executivo, sei lá aí, né? Não, aí quando eu me desocupar um dia, eu te ligo. Ele fala, tá bom, tchau. Olha a figura, né, meu? Aí, figuraça. Falei, meu, esse cara aí, sei lá o que é esse cara. Bom, aí o cara me ligou, não, eu quero ir aí e tal. Tá bom, então vem, vai. Falei, vou dar uma chance pra esse cara. Aí veio. O Gustavo é extremamente carismático, um cara muito legal. Adorei ele de cara. E aí eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos. Fui embora. E o Veloso ficou no meu lugar. E lá tinha uns 4 ou 5 que me acompanhavam na época lá. Que iam ver cirurgia e tal, né? E o Gustavo tinha começado. Aí, um dia... toca o telefone. Lá no consultório do Wolford. Olha, alguém do Brasil quer falar com você. Eu ligo, alô, é o Gustavo. O Pita, é o Guto. Guto, tudo bem? Não, tudo bem. Cara, eu tô aqui pensando, eu preciso fazer. Eu quero ser buco. O que eu faço? Eu falei, cara, você tem que fazer uma residência, né, meu? Ah, mas só tem residência no Tatuapé. Eu falei, cara, então espera eu voltar aí, eu tô voltando, aí você fica comigo. E eu vou te ensinando tudo, tal, tranquilo. Depois eu vou cuidando da sua formação. Ele, não, mas eu quero já começar agora. Falei, cara, você nem se formou ainda, meu, calma, né? Deixa a gente ver quando eu voltar. Aí, beleza. Aí eu voltei, fiquei lá um tempo. Quando eu voltei para reassumir os negócios, o Veloso falou, cara, os caras que faziam estágio com você foram tudo embora. Eu espantei todo mundo.
O único que sobrou foi isso aqui, ó. Aí aparece ele. Cara, e ele ficou. Aí depois, como comecei a dar aula na Unip, o Glaucio Tomita era da turma dele, eles vieram e começaram a trabalhar comigo. Eu fiz a proposta para eles, ó, vocês já acabaram de se formar, se vocês ficarem comigo todo dia, o dia inteiro, eu ensino tudo para vocês. E aí os caras ficaram o dia inteiro comigo. O Gustavo ficou 19 anos, 18 anos, 19 anos comigo. Ele falou. Um baita cirurgião. Ele conta que ele foi fazer a primeira cirurgia ortognática dele e aí ele estava passando um calor. Foi com outro colega fazer a cirurgia. Não, eu vou te contar essa história. Eu falei para ele, Guto, você está preparado? Tudo bem? Não, tô preparado para aquele jeito. Estou preparado, fique tranquilo, vai dar tudo certo, tá legal. Eu preciso ir na cirurgia? Não, você não precisa ir na cirurgia. Pode deixar que eu faço. Foi ele e o Mércio iam fazer a cirurgia. Essa história. Mércio Kuramoshi. Esses caras eram meus alunos na especialização da USP. Porque o Jorge obrigava a gente a dar aula na especialização da USP e da Unip, senão a gente era demitido do HU. Então a gente tocava as especializações. E o Guto, eu falei, beleza, então não era um sábado de manhã. Cara, eu fui dormir com aquilo na cabeça, eu falei, vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou nessa cirurgia. Cheguei na cirurgia, era umas 8h30 da manhã, o Guto estava com a mandíbula aberta, fazendo osteotomia ao contrário. Ao contrário. Falei, Guto, o que você está fazendo? Ele, não, estou fazendo. Não é assim, cara, tá ao contrário. Ele, e agora? E agora? E agora? Eu falei, não, calma, dá para resolver. Aí entrei na cirurgia, porque ele era muito cru, né? E depois ele aprendeu e assim, ele é um baita. Ele fala tem uma mão de ouro. Ele conta que ele falou assim que ele começou a cirurgia e ele fazia cirurgia com você. Ele falou, pô, eu fazia cirurgia com ele, mas, cara, uma coisa é ele tá lá e outra coisa ele não tava. Ele falou assim que aí na hora que ele baixou, acho que a maxila, sei lá o que ele fez na cirurgia, e falou, e agora? O que eu vou fazer, cara? E tipo assim, que ele ficou desesperado e ele não sabia como resolver tal. Ele falou assim que de repente, ele falou assim, um anjo mandou o Pita lá e ele apareceu. Eu falei, cara, eu vou lá porque vai dar ruim. Você tava já pressentindo. E assim, porque eu pegava na mão deles, né? Ó, faz assim, assim não, faz assim, assim não, faz assim. E o cara fica acostumado. Entendeu? Depois, na hora, ele tá tão no automático que na hora que eu faço os movimentos principais e dou na mão dele já pronto, é mais fácil, né? E você fazer sozinho é mais difícil, né? O Beto mesmo, o Piteri, ele falava para mim, cara, eu fiquei 10 anos na escadinha. O Beto ficou muito tempo assistindo cirurgia. Ele falou, cara, já sei tudo. A hora que ele foi fazer a primeira, ele teve muita dificuldade, né? E as primeiras cirurgias que ele fez, eu fui com ele. E o Beto é extremamente habilidoso. Né? O Beto é extremamente habilidoso, assim como o Aloysio. Né? O Aloysio, quando chegou do Wolford, o Aloysio foi o primeiro aí no Wolford depois dos meus assistentes. Porque o Guto, na época, não falava inglês, o Otávio, que estava na hierarquia na frente dele, também não falava inglês, e o Aloysio falava fluentemente inglês. Ele era o mais novo, ele estava na equipe 3, 4 anos, eu mandei ele embora para o Wolford. Foi muito bom. E o Aloysio é um baita cirurgião, né? Os caras são muito bons, todos eles, assim, eu tenho muito orgulho deles. E o Aloysio, quando chegou do Wolford, eu falei, nossa, nós vamos operar tranquilo agora, né? 2 formado pelo Wolford, vai ser muito tranquilo, né? O Gustavo já operava bem pra caramba, né? O Otávio também. Então eu falei, nós 4 nós vamos arrebentar. As 2 primeiras cirurgias que ele entrou, ele fraturou errado a mandíbula. Deu bad fracture. Cara, e a gente fez uma festa pra ele, encheu de bexiga a sala, bem-vindo. Eu falei, você foi fazer o quê lá? 1 ano você poderia fazer bad fracture, eu vou te matar. Cara, foi tão engraçado, meu. E aí depois ele decolou, né? Decolou. E o Aloysio a gente tá junto até hoje, né? São pessoas assim, eu sou muito abençoado, né? Por essas pessoas, né? Pelo Piteri, pelo Guto, pelo Aloysio, né? Pelo Otávio. Os caras que estão junto todas essas contigo. Pessoas que passaram, né? Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, o Tomita, um monte de gente. Gente. Mas principalmente pelo meu anestesista. Né, o Jerônimo Covri. Tá há quanto tempo você 25 anos. Verdade. 25 anos. Como que é pro senhor você ter um cara... O que você... Cara, eu confio... Qual que é o peso de você ter um cara desse? Para mim, assim, fez muita diferença, porque toda a segurança que eu tinha em fazer coisas mais arrojadas ou coisas maiores, né? Eu tinha nele. Né? Ele fala, você vai que eu seguro a onda. Seria o volante, o zagueiro no futebol, o cara que tá lá atrás e fala quem que é o anestesista? O anestesista... É o 10 ou não? Para mim é o 10. Né? O meio de campo, é o cara que... O cara que coordena tudo. Porque tudo. assim, ele é muito importante
para o sucesso da cirurgia, por quanto o paciente sangra, por quanto o paciente incha, por quanto o paciente se recupera, qual é a experiência que ele tem na cirurgia, né? Uma coisa é o que a gente fala, é o paciente acordar que nem lambari na pedra quente, desesperado. O Jerônimo, o cara acorda, abre o olho, tudo bem, acabou a cirurgia, está sentindo dor, está tudo bem. É isso, durante 25 anos. Quando ele fez a primeira anestesia para mim, eu falei, cara, eu posso não ganhar R$1, mas eu quero pagar você para você ser meu anestesista. Eu quero que você faça todas as minhas anestesias. Porque eu falei para ele, cara, lá nos Estados Unidos eu fazia assim, 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 assim. Não sangrava, pressão baixa. Ele, deixa comigo. Meu, parecia que eu estava operando melhor do que nos Estados Unidos. Impressionante. Parecia que não sangrava uma gota. Espetáculo. E ele é um cara muito comprometido, né? Além de ser meu irmão, né? Hoje a gente é irmão. Ele é um cara muito comprometido, ele cuida do paciente, ele se preocupa, ele faz o pós-operatório, se o paciente tiver uma intercorrência, ele está sempre lá, ele está sempre preocupado, é um cara que estuda demais, tem muita experiência clínica, tem um tirocínio incrível, é aquele cara que fala, ó, a gente operou paciente com von Willebrand, operou paciente com hemofilia, cara, ele prepara o paciente, ele fala com ele, com o hemato, ele prepara tudo. Meu, a gente opera tranquilo. Dentro dos eventos, dos congressos, a gente não vê muito esse profissional envolvido. É uma pena. Porque é multidisciplinar. Claro. Mas e nós, eu particularmente claro, não vejo. Assim, não vê. E o Jerônimo e eu estudamos muito juntos. Como melhorar os nossos pacientes. Ele estudou da parte dele, eu fui buscar coisa também, e a gente sempre trocou muita experiência. Então, hoje, o nível que a gente chegou de entrosamento e de qualidade em termos de cuidado, né, para o paciente, tem muito dele. Né? De a gente, por exemplo, fazer um bom fixação da sonda, que não altere o nariz, para você poder ter referência, que não machuque, que você não fique preocupado com a sonda durante a cirurgia, o paciente não tenha vômito depois da cirurgia. Então, todos esses preparos, sabe? Como o paciente não acordar com dor no calcanhar, não dor no cotovelo, não ter risco. Então, prepara. A gente demora, às vezes, 1 hora para preparar o paciente. Tudo isso tem a ver com ele que cuida de tudo isso. Caracas. Uma vez teve um episódio de um paciente, de um outro colega, que fez uma cirurgia, e ele me ligou e falou, cara, eu queria uma opinião sua, Jerônimo. Eu anestesiei para um colega buco ontem, eu fui passar visita hoje junto com o assistente dele, foi passar visita, eu estava aqui no hospital, ele me chamou. O paciente está com formigamento no braço e na perna, do lado esquerdo. E será que ficou preso o baço na cirurgia, ficou muito tempo, a cirurgia demorou umas 5 horas e tal? Eu falei, quem preparou o paciente? Ele falou, fui eu. Eu falei, Jerônimo, não é isso, cara. Você prepara meus pacientes há tantos anos, nunca um paciente teve isso. Pede uma toma desse cara, alguma coisa está acontecendo aí. Pediu uma toma, ele teve a fratura do túber, subiu e teve uma fratura do seio carotídeo. E teve uma lesão da carótida lá dentro. O paciente estava fazendo um sangramentozinho, estava começando a ficar hemiplégica. Caramba. Enxergou rapidamente, tratou, a paciente saiu sem sequela. Entendeu? Porque eu falei, cara, você... Todo mundo falou, não, é da cirurgia, da anestesia. Eu falei, não é, Jerônimo, não é. Você prepara meus pacientes toda semana. Não é, cara. Pode pesquisar. Essa comunicação do buco com o anestesista no sentido de equipe, isso reflete no resultado final do procedimento? Reflete no resultado final do procedimento, reflete na segurança, de a gente saber os limites, da onde a gente vai chegar, até onde a gente vai fazer com sedação, até onde a gente vai fazer com geral. Tem paciente que ele fala, Pita, esse caso eu não vou fazer com geral. Esse paciente é um paciente idoso, se eu entubar esse cara não sai do tubo mais. Vamos fazer isso aqui com local, para tirar um cisto, fazer extrações. Então tem espaço para tudo isso. Como a gente viu no podcast do Dr. Breno e do Dr. Sandro, você tem condição, bem preparado o ambiente, fazer coisas muito boas com sedação, né? É que às vezes o médico ele não está acostumado com isso. Para ele é muito mais fácil ir lá para o hospital. Claro que tem procedimento que você precisa ir para o hospital, mas tem procedimentos que são procedimentos que a gente faz no consultório todo dia, né? A gente faz levantamento de seio no consultório, a gente faz um monte de cirurgia, né? Que dá para fazer. O professor Alfaro, na Espanha, foi sagital com local em sedação.
Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, que nós vamos estar compartilhando aqui alguns cortes desse episódio com o professor Marcos Pita. Professor, você veio desse tempo que você ficou com o Orff lá nos Estados Unidos e como que, a partir daí, suas cirurgias ortognáticas começou a acontecer? Porque, passado por aqui seus pupilos, seus colegas que estiveram com você, se fazia muita cirurgia ortognática no passado. Como que você evoluiu com relação ao planejamento, com relação à dinâmica de cirurgia? O que você conseguiu melhorar? Tempo cirúrgico, planejamento, como que era isso lá no passado? Então, no passado, quando a gente chegou, a cirurgia já era mais rápida, porque o Wolfer é um cara muito... Ele simplificou muito a cirurgia ortognática. Tempo é um problema para você na cirurgia? Não, não é. Eu quero fazer bem feito. Sua cirurgia mais longa, assim, que você passou perrengue, que você lembra de uma cirurgia... Eu acho que já demorei umas 5 horas numa cirurgia. Ortognática. Caso de reop grande, problemático, tal. 5 horas. Hoje é considerado um tempo... Grande, né? A gente faz em torno de 2 horas, 2 horas e 10, uma bimaxilar. Indo tudo tranquilo, assim, indo sem correr. Mas assim, eu quero fazer... O que eu falo para os meninos sempre? Você não pode repetir o mesmo passo. Você precisa ser assertivo. Você tem que descolar uma vez, tem que fazer a osteotomia uma vez, tem que separar, tem que reposicionar, tem que fixar. O tempo que demorar, vai demorar. Mas você não... Tem cara que descola, lava, aí descola, aí não tá legal, aí descola de novo, passa, checa. Você tem que fazer a coisa acontecer, né? Você tem treinamento para isso, você faz a coisa acontecer rápido. Agora não precisa correr. Eu não odeio o cirurgião estabanado que corre, porque tem que correr contra o relógio. Eu quero resolver bem o meu caso no menor tempo possível, porque o paciente edemacia menos, mas eu tenho que tratar os tecidos com cuidado. Eu não vou correr, né? Eu não vou. E você vê, e quando eu estava lá em Dallas, quando eu voltei, eu não tinha paciente. Eu tinha um consultório no Tatuapé, que é bem longe, na Zona Leste, eu não tinha paciente. Mas o Wolford, ele foi dar uma aula num navio para ortodontistas, num congresso. E ele voltou com um bolo de uns 10 cartõezinhos assim e falou, esse grupo de ortodontistas no Brasil assistiram o meu curso e adoraram a minha aula. Vieram falar comigo. Falaram, a gente mora no Brasil, a gente não tem uma referência lá. Quem que pode ser? Ele falou, o Marcos está voltando daqui 2 meses para o Brasil, você chama ele que ele está pronto para atender vocês. Tá aqui, liga para eles quando você voltar. E eu liguei para esses caras. E esses caras começaram a me mandar paciente. E aí eu queria dar aula nos congressos de orto, para chamar os ortodontistas, né? Só que ninguém me convidava. Ninguém me convidava para dar aula. Eu queria, ninguém me convidava. O que eu fiz? Pedi o apoio de uma empresa e montei um stand no congresso de orto, escrito Cirurgia Ortognática. Que o Mota contou essa história que vocês fizeram um panfletinho. Fizemos um livrinho e uns CDs de casos clínicos, sentamos com nossos computadores, eu, Mota, Luiz e Otávio, e ficamos falando de cirurgia ortognática com os ortodontistas todos os dias do congresso, durante 3 dias. Fizemos no congresso da SPO isso, que foi assim, a gente fez, acho que 3.000 livrinhos, foi tudo embora. 3.000 CDs, foi tudo embora. Cara, foi um sucesso incrível. Porque os caras começaram a ver que cirurgia ortognática mostra para um paciente. O cara, eu tenho paciente, mas o cara não aceita. Não aceita porque você não sabe vender. Você não sabe mostrar como é que é. Toque os meus resultados. Mostra para ele como ele pode ficar. Aí o cara vai e fala, você pode ficar assim, vai lá no cirurgião. Aí o cara chegava com o livrinho na mão. Olha, eu fui no doutor tal, e eu ia mandando um livrinho para os ortodontistas, entendeu? Você tem orto até hoje desse... Tenho, até hoje. Tem caras, muitos eu passei para o Gustavo, muitos eu passei para o Luísio. Eu nunca fui um cara... E essa época que você fazia um CD, era um CDzinho? Era um CDzinho de caso clínico. Vocês gravavam? A gente gravava, tirava foto dos pacientes para pós. Então tinha face longa, face curta, classe 2, classe 3, assimetria. Tinha 2, 3 casos de cada deformidade. E eu dava para o ortodontista mostrar para os pacientes. Mota contou de uma cirurgia ao vivo que vocês montaram. Fizemos no Hospital Alvorada. Fizemos uma cirurgia ao vivo com os ortodontistas na plateia. Foi super legal também, foi muito legal. A gente dava aula, a gente chamava, a gente ia visitar os ortodontistas e falava assim, nós vamos fazer um curso num hotel. A gente ficava o dia inteiro com eles, de graça, dava um coffee break para eles, dava os livrinhos e falava sobre cirurgia ortognática. Fizemos muito isso. Cada 2 meses a gente ia visitar os ortodontistas, 10, 20 ortodontistas, fazia esses encontros. E aí meu consultório começou a crescer.
Começou a crescer, começamos a fazer. A gente chegou a fazer 290 ortognáticas mais, né, no ano. O mês de julho eram 36, 40 cirurgias. Nós éramos em 4. Eu tinha 4 articuladores. A gente ficava sábado e domingo o dia inteiro cortando modelo para a semana seguinte. Uma loucura, fazia 3 ortognáticas num dia. O Mota falou, viu? Nós saía da cirurgia pro churrasco. Ia pro fogo de chão. Ia todo direto. Ele falou, cara, eu lembro de... Cara, eu engordei 40 quilos nessa daí, de tanto estresse, cara. Você imagina você cuidar desse tanto de paciente, porque era tudo em cima de mim. Eu que planejava, eu que operava, eu que fazia tudo. Tinha um problema, eu que tinha que resolver. Cara, eu tomava antidepressivo. Eu tive crise do pânico. Tocava o telefone, eu queria morrer. Falava, alguém morreu. Vai morrer meu paciente na mesa. O Jerônimo, cara... Eu falei, Jerônimo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele, calma, tá tudo bem, tá tudo jóia. Cara, e eu tava de tanto estresse. Aí um dia, eu falei, não, cara, eu preciso acalmar. Hoje o estresse é que não autoriza a cirurgia. Cara, hoje em dia o público é muito diferente, né, cara? Hoje o público a exigência em termos de resultado de cirurgia ortognática é muito grande, né? É milimétrico e tudo isso. Eu acho ok, mas a gente tem que entender que é um procedimento que tem inúmeras variáveis, né? Que depende do cirurgião, depende do paciente também, depende do ortodontista, depende de várias pessoas, né? Graças a Deus, a gente tem muito pouco problema perto do volume de pacientes que eu já tratei na minha vida, né? Eu posso contar nos dedos aí os problemas que eu tive, né? Mas assim, ninguém está isento, né? Sim. Ninguém está isento, infelizmente. Ninguém está isento de ter complicações, de ter intercorrência, de ter maus resultados. A gente é humano, mas eu sou muito criterioso com meus resultados. Eu sou muito chato, eu não gosto de nada que eu faço, eu sempre quero melhorar. Você falou uma vez para mim num podcast que nós gravamos lá na Feira Hospitalar, e nós estávamos falando sobre próteses de ATM. Como que foi para você essa curva de aprendizado? Lá com o Wolford, você tinha esses dois lados, tanto da ortognática como na questão... Tinha. O Wolford é a maior referência mundial em prótese customizada. E isso ele já fazia desde 92, 93. Teve uma época que ela ficou... Em 96, ela ficou suspensa nos Estados Unidos. Quando eu fui fazer meu estágio, ele fazia a prótese da Christensen, que era muito ruim. Quando eu cheguei lá em 97, ela foi autorizada de novo, só que nós tínhamos que entregar um trabalho de longo prazo, de 5 anos de resultados da TMJ Concepts, né, na época, para poder eles aprovarem definitivamente do FDA. Não é FDA, eu acho que é FDA. A estrutura deles lá, que é a Anvisa deles. E aí a gente teve que apresentar esse trabalho no International Institute of Health lá, dos Estados Unidos, ele que foi apresentar esse trabalho. E eu sou coautor desse artigo de 5 anos, né? E esse artigo que foi o artigo que fez a FDA liberar a prótese para ser feita. Então a gente teve uma demanda muito grande naquele ano, a gente fez bastante prótese naquele ano, né? E eu participei do planejamento de todas elas, ajudei, operei um lado, tudo. Então eu vim com uma boa experiência. Só que demorou, a primeira prótese, eu cheguei em 98, a primeira prótese customizada que eu fiz no Brasil foi em 2008. Ela foi liberada aqui no Brasil só em 2008. Então ficaram 10 anos. Mas é que nem andar de bicicleta, né? Você não esquece. Sim. Aí eu fiz o planejamento, fiz o caso, e aí foi embora. Esse mundo da bucomaxilo aí, a gente sabe que grandes referências que a gente tem hoje no Brasil, dentro da especialidade, dificilmente você citou alguns nomes, mas dessa geração que a gente tem acompanhado, que não cite o seu nome. Como que você construiu essa carreira? Você mirava isso, chegar onde você chegou? Ou você, cara, eu vou fazer o meu trabalho e as coisas foram acontecendo, professor? Não, eu sempre quis ser bom naquilo que eu faço. Eu sempre... Quando eu fazia minhas orações, até hoje faço, eu pedia para Deus o seguinte, que eu possa cuidar bem dos meus pacientes, que eu não faça mal a ninguém deles e que eu possa ser o melhor que eu puder para eles, né? Para isso você precisa se dedicar, né? Eu nunca quis ser chefe de nada, eu nunca quis ser o melhor de nada, porque não existe o melhor. Tem gente boa nisso, gente boa naquilo, tem muita gente boa. E pelo fato de eu ter feito tanta cirurgia ortognática, de eu gostar de falar e de eu me dar bem com as pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, né? Uma das coisas que eu mais gosto dessa época é eu ter tantos amigos bucomaxilos.
Cara, eu tenho amigos como aquele homem que está sentado ali, ó. Eu tenho muitos amigos queridos que eu fico feliz em rever, né? É muito bom, né? Os caras falam, você e o Jonatas lá no... O Jonatas é baita amigo meu. Respeito, adoro o Jonatas, né? Tenho muitos amigos. Então, hoje em dia, a gente tem mais gente se respeitando, se admirando, porque quando eu comecei, um queria bater no outro. Sempre teve Era muita briga. Sempre teve isso dentro da especialidade, professor? Sempre teve muita briga. Hoje em dia não, a gente convive muito bem, né? É importante você saber reconhecer a qualidade do seu parceiro, do seu colega, do seu concorrente. É muito importante, porque isso te faz melhor. Sabe que aqui a gente teve algumas mulheres que passou aqui, e entre algumas referências que você citou, eu vi que você citou algumas mulheres aí dentro da especialidade. Hoje a bucomaxilo, o público masculino é que predomina a maior parte, mas hoje dentro da graduação, já um número maior é um número feminino, ou seja, né, dentro da graduação da odontologia é feminino, mas dentro da cirurgia ainda é o público masculino. Como que era na época, como as mulheres eram vistas dentro da especialidade, já que elas que passaram por aqui sempre relatou que é muito difícil. E hoje a gente vê que a mulher ela faz muito parte da especialidade. Né? Hoje em dia a gente tem mulheres espetaculares na especialidade, né? E na época também tínhamos, né? A doutora Eduína é espetacular. Ela desbravou, ela construiu a bucomaxilo dentro do HC. Ela é espetacular. Nós tínhamos a doutora Eduína, doutora Marisa Gabriele, de Araraquara, espetacular. Doutora Edela Puricelli, no Rio Grande do Sul, espetacular. Mulher porreta que chegava e batia de frente com qualquer um. Não tinha ninguém para tirar com ela, entendeu? A doutora Marília, também do Rio Grande do Sul. Então, são mulheres... que fazem parte da história. Espetaculares. Fizeram uma especialidade e é o que é hoje. Hoje tem muitas outras, né? E assim, você vê, começou com a geração da Vanessa. Vanessa de Castro. Sim, lá de Salvador. O que é isso? Cirurgiã, uma pessoa maravilhosa, cirurgiã de mão cheia, fez uma equipe espetacular lá. Né? Então, eu fico feliz com isso. Eu fico feliz com o sucesso da Vanessa, eu fico feliz com o sucesso do Lucas, eu fico feliz com... A gente não pode ser pequeno. A gente não pode achar que a gente é o melhor do que qualquer um, porque isso é o começo do fracasso. Né? Se você achar que você é o melhor, aí você começa a ter complicação. Você precisa sempre ter a guarda baixa. Professor, eu sei que todos esses anos que você opera, obviamente você deve ter algumas cirurgias que ficaram mais frescas na sua memória. Ou por ter dado certo, ou por ter dado errado, complicação, enfim. Laureano esteve por aqui, contou de uma cirurgia dele que foi até para um livro, um paciente dele que foi para UTI, que teve um problema na hora da anestesia e tal, um caso bem típico que ele falou que, dentre esses casos que ele teve, poucos pacientes conseguiram voltar e ele conseguiu terminar bem o caso dele. Tem alguma cirurgia sua que você fala, cara, foi um perrengue, foi uma luta, passei um sufoco, algum caso que você consiga relatar e que você conseguiu desbravar? Obviamente que sim, né? Mas eu queria que você contasse alguma história dessa. Graças a Deus, eu sou um cara abençoado. Eu nunca tive um problema grave numa cirurgia, né? Uma fatalidade ou qualquer coisa assim, graças a Deus. Mas eu tive, no começo, teve uma cirurgia que eu fui fazer no Hospital do Campo Limpo de demonstração para os residentes. E eu estava operando junto com 2 residentes de lá. Ninguém tinha experiência. Era só eu. E era uma cirurgia com um excesso vertical grande. Quando eu passei a serra, eu não sei, tinha alguma coisa. Passei a serra para fazer a mandíbula, começou um sangramento gigantesco lá de trás. O residente daqui caiu, o outro não sabia o que fazer, eu tive que manejar aquilo sozinho. E sangrando, e o cara falando, doutor, ela vai chocar. Cara, isso aí foi terrível, né, para mim, porque naquela época, 95, acho que foi, eu não tinha nem 96, eu tinha voltado da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu não tinha muita experiência, né? Então foi muito complicado. Eu consegui controlar o negócio, né? Depois de 1 hora, o paciente teve que tomar transfusão. E coisa que hoje em dia, se acontecesse, né?
Você sabe rapidamente o que fazer, né? Comprime aquilo lá, espera, calma, o organismo vai fazer a vasoconstrição, você vai devagarzinho, vai vendo, né? Isso, naquela época, eu não sabia o que fazer. Fica todo mundo desesperado, sozinho, sem ninguém. Aspira, tenta ver o que está acontecendo. Hospital ruim, luz ruim. Então, tudo é ruim. Eu vou um puta perrengue, cara. Eu pedi para Deus, pelo amor de Deus, não deixa ela morrer, não deixa ela morrer. Para esse sangramento, pelo amor de Deus. Chega uma hora lá que parou. Parou, eu falei, puta, meu, fica quieto, ninguém mexe na paciente. Eu vou sair, beber uma água e volto. Porque eu não tô conseguindo, Desespero. cara. Eu tava super, cara. Que faz parte da vida do cirurgião, né? Faz parte, cara. É por isso que, assim, eu acho assim, cirurgia é equipe, né? Você precisa ter um cara que tenha o mesmo conhecimento que você, ou próximo, para que você possa trocar ideia, né? É muito bom operar com a Luísa ou com o Piteri, né? É muito bom. Porque a gente tem experiência. Então, quando um tá lá, você fala... peraí, tu tenta isso. Então, você troca a experiência. Teu fardo é mais leve, né? Você tá lá. E a gente sempre tem um pacto. Cirurgia punk entre os três juntos. Então, as anquiloses... A gente operou uma menininha agora, recentemente. Cara, uma anquilose em cima de uma prótese que tinham colocado nela. Uma cirurgia gigantesca. Assim, muito osso. Tirar uma prótese... É uma cirurgia gigantesca. Entramos nós três. Então, nós três juntos, né? A gente tirou todo o osso, tirou tudo. Vamos abrir a boca? Não abria a boca da menina. A boca não abria. Aí, não, vamos deixar assim. Eu falei, não, cara, nós não vamos deixar assim. Enquanto essa menina não abrir a boca, que é o que ela almeja na vida dela, eu não vou sair dessa cirurgia. Aí os caras, você tem razão, nós não vamos sair dessa cirurgia. E vamos lá. Cara, e faz força e vai. Que era uma fibrose tão grande que uma hora, pá, fez. Soltou a fibrose, a menina abriu a boca, que nem... Hoje está abrindo 40 milímetros. Mas demorou muito. A gente tirava osso, revisava, olhava o planejamento, olhava a toma, olhava. Mesmo, não tem mais osso, não tem mais osso. Cara, aí você fala, mas por que nós estamos fazendo de errado? Por que não abre a boca? Então... Isso é coisas que você não consegue prever antes. Não, porque a gente fez o que estava planejado. Exatamente o que estava planejado. A gente tirou todo o osso. Não tinha mais nada de osso lá. Só que tinha um monte de fibrose. Músculo e tudo. E quando estourou aquilo, a gente fez força pra caramba. Eram os três fazendo força pra abrir a boca da menina. Cara. Você não tem noção, cara. Aí, pá, aí abriu. Hoje você vê os reop mais complicados de ortognática ou de ATM? Os dois, né? Tem de tudo. Ontem eu vi uma menina, assim, devastada. 2 cirurgias ortognáticas, totalmente devastada, né? A cirurgia ortognática, ela muda a vida do paciente para o bem ou para o mal. Depende daquilo que você entrega, né? E é muito importante antes de você voar sozinho, ou você fazer propaganda na internet, fazer propaganda no Instagram, você precisa ter uma boa experiência. Isso só vem com o tempo. Só vem com horas de voo, né? Então, sempre tem alguém mais experiente com você. Porque problemas acontecem, né? Essa menina está devastada. Agora, para resolver, é muito complicado. Complexo. E hoje a gente tem uma dificuldade que é o momento que a bucomaxilo está tendo com relação à questão das autorizações de cirurgias, que isso dificulta ainda mais, né, professor? Um reop, por exemplo. Mas né? isso é um reflexo daquilo que foi a nossa especialidade até 2014, 2015. Né? Onde se abusou demais. Né? Todos são culpados, os cirurgiões são culpados, as empresas são culpadas. Né? Você acredita que isso tende a melhorar? Como que você enxerga isso, professor? Eu acho que vai chegar num equilíbrio. Né? A partir do momento que o operador entende que existe um mínimo necessário para a gente trabalhar de maneira previsível e com segurança. Né? E o preço não é um problema nosso. O preço é um problema comercial do convênio com as empresas. Né? E o mercado vai ter que se adaptar. Agora, os pacientes precisam. E a gente tem que se valorizar. A gente tem que cobrar pelo nosso serviço. O cirurgião bucomaxilofacial faz uma cirurgia muito importante, que demanda muita dedicação. Portanto, não é uma cirurgia barata. Não pode um cara chegar e simplesmente falar, não, eu não vou cobrar cirurgia.
Você precisa ter o mínimo. É claro que existem exceções, né? Pacientes que você quer ajudar, o que você precisa. Isso é salutar, é bom. Mas você precisa ter um padrão, né? Como a cirurgia plástica tem. Né? A cirurgia plástica, o paciente que procura cirurgia plástica sabe que tem um valor. A cirurgia ortognática é uma cirurgia grande. É um trabalho que o paciente fica 1 ano lá no consultório. Então, isso precisa... Assim, a gente precisa ajustar o seguinte: honorários é isso, material é isso, hospital é isso, cada um com a sua responsabilidade. Né? O plano de saúde, se ele quer economizar, ele tem que negociar preço com as outras pessoas, mas ele não pode simplesmente pegar e falar, agora só vou operar com esse material. Não é a regra. A regra são 3 empresas. Né? Então precisa ser respeitado isso. Né? Estamos chegando no final do nosso podcast aqui. Vamos liberar o homem aqui com 1h30. Né? Hoje a gente conseguiu trazê-lo para fazer um podcast. Eu sei que a gente tem um podcast aqui de pelo menos umas 10 horas, mas a gente vai fazendo por temporada, assim, sabe? Para ele não sumir daqui. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal da Bucocast e no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Quero fazer um agradecimento especial ao Paulo e ao César Caritá da Traumec, que tem apoiado o nosso programa da Bucocast, tanto na educação continuada, como também aqui com os nossos entrevistados, enfim, o nosso muito obrigado à Traumec. Nós tivemos no Cobrac o ano passado e eu parecia um gato atrás do rato, atrás do cedo, dentro daquele congresso gigante, né? Entrevista. Não, eu chegava num stand, cara, tu precisa entrevistar o Marcos Pita. Eu falei, cara, eu já entrevistei o Pita faz 20 minutos. Não, mas agora ele precisa falar aqui. Eu lembro que... Acho que foi o congresso que eu mais trabalhei na minha vida, cara. Eu acho que foi o que eu mais entrevistei. Você foi naquele congresso. Foi, cara. Eu, cada stand que eu ia, eu falava, e aí, quem que a gente vai entrevistar aqui? O Marcos Pita. Eu falava, cara, eu pensava comigo, eu falei, eu entrevistei ele lá, cara. Aí eu jurava que eu ia num outro stand e falava assim, cara, quem que... Eu falava pro pessoal do stand, né? Quem que você quer que eu entrevista? O Marcos Pita. Chegava uma hora que eu não sabia. O que acontece é que acho que vários professores acabaram, infelizmente, não podendo ir, os caras foram me enfiando nos buracos. Eu acho que esse ano não vai ser isso, graças a Deus. E você foi ficando em vários stands, dando aula para tudo quanto é lado. Foi legal. Ô, professor, a cirurgia ortognática passou por uma evolução e vem passando constantemente. E dentro acho que a evolução que mais tem se falado é a cirurgia ortognática minimamente invasiva, que nesse Cobrac de Belém foi um show à parte, onde você, juntamente com Jonatas, enfim, ali... Talvez acredito que foi onde prendeu mais a atenção do público, falando sobre a minimamente. Eu queria que você falasse, obviamente, a forma como você conduz a sua cirurgia e como que você enxerga a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Eu acho assim, o objetivo da cirurgia ortognática, os objetivos da cirurgia ortognática são estabilidade a longo prazo, oclusão estável, balanço facial, uma boa respiração a longo prazo. Esses são os objetivos da cirurgia ortognática. O objetivo da ortognática não é uma técnica. O objetivo da ortognática nunca foi inchar mais ou menos. O objetivo da cirurgia ortognática é sim estabelecer um bom resultado. A técnica cirúrgica é um meio de se fazer isso. Existe uma boa análise facial, uma boa correlação de dados e um bom planejamento virtual, uma boa técnica cirúrgica e um bom resultado. Cirurgia minimamente invasiva é uma técnica. Boa ou mal, é uma técnica. Tem seus prós e seus contras. Eu não gosto da osteotomia de mandíbula. Eu acho ela limitada. Eu prefiro outros tipos de técnica. Eu gosto, por exemplo, a técnica minimamente invasiva num paciente de REOP, como eu vi ontem, dilacerada, com um monte de placa. Teoricamente, ela foi feita a técnica minimamente invasiva, mas era só na mandíbula. Na maxila tinham 4 placas. Então, eu vou ter que abrir tudo para tirar 4 placas e tudo mais. Né? Então, o edema ele está relacionado a vários fatores. Dieta pré-cirúrgica, anestesia geral, tempo cirúrgico, cuidado cirúrgico de manipulação, tamanho da incisão, quantidade de descolamento. Então, são vários fatores. Eu procuro fazer a minha cirurgia com a técnica que eu domino,
que eu acho previsível, que eu sei que eu vou entregar um bom resultado, com o menor descolamento possível, com a menor incisão possível, no tempo melhor, com preparo de dieta, com anestesia geral rigorosa, controlando a quantidade de fluidos que se administra, pressão arterial, frequência cardíaca, equipe rigorosa, mantendo os tecidos com cuidado, sem machucar, e no menor tempo possível. E depois uma ótima fisioterapia, hiloterapia, fazer de tudo para que o paciente enche menos. E a gente tem ótimos resultados. Agora, eu não me sinto confortável em mudar totalmente a minha técnica para poder fazer uma coisa que, para mim, não acho previsível. Então, é uma técnica. Que bom que tem gente que faz bem essa técnica. Como eu faço muito bem a minha técnica, né? Então, o que eu quero é meu paciente fique satisfeito. E os meus pacientes não ficam 6 meses sem trabalhar. Não fica nem um mês sem trabalhar. E tem paciente que faz minimamente invasiva e incha também. Porque eu já vi, né? E tem gente que faz uma técnica grande e não incha nada. Então é meio que individual também, né? Mas aí tem todo um apelo e de vários fatores. Hoje virou uma disciplina e que vende curso e que é muito bom. Eu não acho errado. Eu acho assim, você faz bem, você tem um bom resultado, está tudo certo. Agora, o que eu acho é assim, se você quer fazer a minimamente invasiva, você precisa ter experiência, em primeiro lugar, em cirurgia ortognática. Porque fazer o que você não consegue ver direito, se você não sabe nem fazer, já é pior, né? E eleger bem o caso. No começo, eleja bem o caso de pequenos movimentos, para você poder se familiarizar com a técnica, e depois você vai evoluindo, como eu fiz com a minha técnica, né? Eu fui evoluindo com o passar do tempo. Então, para mim, minimamente invasiva é uma técnica. Quem quiser fazer, ótimo. Eu não quero. Eu quero fazer a minimamente invasiva do meu jeito. Quero o mínimo edema, né? O mínimo impacto cirúrgico no meu paciente, né? Porque eu nunca vou conseguir fazer uma cirurgia com 3 furinhos como é na barriga, que é realmente minimamente invasiva. Mas a minha TM é minimamente invasiva. Eu faço uma incisãozinha desse tamanho. Entendeu? Eu não fico alardeando isso. Mas tá tudo certo. Eu acho que sim, tem um lugar. Isso fomentou a cirurgia ortognática, trouxe mais pacientes, porque o paciente ele quer esse apelo, né? De inchar menos, se recuperar melhor. Só não pode ser prejudicado no resultado. O resto está tudo bem. Evolução da cirurgia ortognática, você começou operando seus pacientes que eram preparados com um aparelho convencional. Veio os alinhadores. Como que você opera esse paciente que é tratado com Invisalign? Preparo com alinhador? O Invisalign ele tem uma questão. O Invisalign pode atrapalhar o pós-operatório imediato, porque eu gosto do paciente que tem intercuspidação, então eu só deixo usar o Invisalign 60 dias depois. E o paciente precisa de usar mini implante para usar elástico, né? Eu tive alguns probleminhas de paciente que machucou o parafuso, quis tirar, não usou elástico, teve que montar aparelho fixo para usar elástico. Tem paciente que a musculatura atrapalha bastante, né? A musculatura ainda tem aquela memória que você precisa usar um elástico leve, melhorar, tal. E isso, o aparelho fixo ajuda muito, né? Mas eu acho que dá para fazer muito bem com os alinhadores, sem problema nenhum, desde que o paciente entenda que eventualmente ele pode ter que montar um aparelho ou ele vai ter que usar os mini implantes para usar elástico, né? Mas a gente faz isso bastante de rotina. Planejamento virtual para a cirurgia ortognática, hoje, como que você enxerga e o que melhorou na questão do resultado? Melhorou muito, muito. Eu não tenho a menor saudade da cirurgia de modelo. É maravilhoso, cada vez mais os softwares estão melhores, mas o software não dá tudo. Você não pode achar que software, o planejamento virtual, vai resolver todos os seus problemas, né? Você precisa saber avaliar bem seu paciente e a transferência de dados do que você viu para o computador é muito importante e controlar os efeitos deletérios dos algoritmos do software, né? Importante que ele pode te levar, eventualmente, a achar que você está tendo um resultado e você tem outro, né? Por exemplo, um deles é definir a altura vertical da maxila no software. E a gente sabe que isso a gente não consegue por causa da alteração do lábio, que é dinâmico, né? O movimento de avanço, o lábio sobe, recua, o lábio desce.
você desce a maxila, o lábio tem depende da espessura do lábio. O lábio não tem como prever no software. Então, isso aí é clínico, você precisa decidir clinicamente, né? Se você souber dessas limitações do software, o software é maravilhoso. Hoje a gente tem um nível muito bom de planejamento, eu consigo confiar muito, né? Tem 3 teses de doutorados agora saindo sobre o nosso planejamento, uma delas é do Beto, né? Os resultados já vieram, a gente está super, super feliz com os nossos resultados, né? Nos termos de previsibilidade do nosso maneira de planejamento virtual, que é o planejamento sem piggyback, sem estar na oclusão, né? E isso é uma coisa que a gente tem procurando passar para as pessoas, ensinar nos nossos cursos, para que a gente possa fazer esse planejamento mais previsível e mais fácil, né? Por onde você começa a sua cirurgia ortognática hoje, é a mesma quando você aprendeu ou você mudou? Não mudei. E por quê? Porque começar pela mandíbula é mais fácil, mais previsível, né? Então começa pela mandíbula. Independente dos casos? Dependendo do caso. Desde 96 que eu não faço nenhum caso começado pela maxila. Verdade? Tem gente que fala, é mais fácil quando você vai impactar. É mais fácil, mas eu não ligo. Eu faço tudo pela mandíbula. Acostumei, domino bem, tá tudo bem. Mas e o cara que começa pela maxila, tá errado? Não tá. Tem que se preocupar com outras coisas que eu não me preocupo. Mas tá tudo bem. Também funciona. Quando você tem indicação de cirurgia ortognática e prótese ATM, no mesmo caso, você faz separado ou você faz junto? Faz junto. Por quê? Faz tudo de uma vez, já balancei a oclusão, faz tudo certo. Eu aprendi assim, né? Então, para mim, é uma coisa como respirar. Eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Então, tem gente que gosta de fazer antes. Mas, imagina, você colocar uma prótese de ATM, né? Você precisa pôr a mandíbula na posição final. Então, é melhor fazer tudo junto. Já a discopexia, não. A discopexia você pode fazer antes, a discopexia, né? Não tem problema nenhum. Mas uma prótese de ATM é muito importante que você faça junto. Já resolve tudo de uma vez. Né? Hoje a cirurgia ortognática, se você tivesse que chutar um número de mais de quantos casos assim você imagina que você operou ao longo desses 30 e tantos anos? Não tenho ideia, cara. Não tenho ideia. Nos últimos anos, a gente tem feito em torno de 130, 140, só do meu consultório. Fora o Beto e o Aloysio. Que vocês fazem que a gente faz junto. Raramente. Eu estou praticamente em quase todas do Aloysio e quase todas do Beto também. Né? O Mota disse que você, voltar para a história da bucomaxilo, que você tinha um bip, que o final dele era 8537, cara. Você lembra desse bip ou não? Putz, esse bip era um inferno, cara. Tocava o dia inteiro, cara. Coitado desse menino, cara. Ele falou que ele chegou a ficar com esse bip seu pra... Não, esses caras ficavam loucos. Era assim, cada semana ficava um. Uma semana era o Aloysio, outra semana era o Otávio, outra semana era o Guto. Meu Deus, os caras se matavam para trocar, pagava para não ficar, porque era uma loucura. Tocava direto. Era dentista, era paciente, o meu carro, pergunta pro Guto, a gente rodava São Paulo inteiro fazendo cirurgia no consultório dos outros dentistas. Eu, Guto, Aloysio. Quanto nós fomos? Depois de um tempo que eu falei, chega, aí passava pro Guto. O Guto que ia, ou o Aloysio que ia. Eu comecei a não ir mais. Mas durante muito tempo, cara, eu ia fazer siso, implante no consultório de alguns colegas. A gente, às vezes, num dia ia para 4 consultórios. Era uma loucura. Assim, imagina, eu cheguei uma época a fazer esse tanto número de cirurgia ortognática e mais de 500 implantes no ano. Caracas. Era uma loucura. A gente trabalhava muito, de sábado a sábado, todos os dias. Era muito. Professor, as aulas que você ministra hoje, né, em congresso, enfim, era algo que você já projetava de ser professor? Porque uma coisa você falou, eu queria aprender a fazer bem feito. Mas aí veio a parte da acadêmica, né? Eu gosto de passar. Assim, eu já falei isso num outro podcast uma vez. Quando eu tive a oportunidade de aprender, eu jurei para mim mesmo que eu ia ensinar todo mundo que quisesse saber. Porque eu quis saber e não quiseram me ensinar. E isso é muito ruim. Né? Então, eu gosto muito de passar a minha experiência, porque eu acho que posso edificar.
possa mudar a vida de um paciente, eu possa melhorar uma perspectiva do cirurgião, melhorar um resultado dele. Eu gosto muito. Eu nunca quis ser professor, porque eu também nem segui a carreira acadêmica, doutorado, livre docência, essas coisas. Tem gente que nasceu para isso. Eu gosto de ensinar assim no meu ambiente, né? Talvez um dia eu queria ser um preceptor de uma residência. Sabe, quando eu estiver mais velho, ir lá e operar com os residentes, ajudar, ó, faz assim, faz assim. Isso eu gostaria de fazer. Mas, assim, dar aula em faculdade eu já dei um tempo. Cara, o aluno de graduação, ele não tem a percepção, né? Então eu ficava me matando, montava uma puta aula e o cara ficava bebendo cerveja no bar lá e saía da aula, não tá, ficava no celular, sei lá. Eu falei, cara, vou ficar perdendo meu tempo aqui dando, né, uma coisa tão preciosa que é o conhecimento. Tanto tempo que eu dediquei da minha vida, dediquei de ficar sem meus filhos para poder aprender isso. Pro cara, né? Então eu parei de dar aula na graduação. Então, Trauma fez muito, professor? fiz muito trauma. Na Polícia Militar, muito. Com o Veloso, no HU, muito. Fiz muito trauma. O trauma, você Tatuapé. concorda que é uma escola para cirurgia ortognática? São diferentes, né? Totalmente diferentes, mas assim, faz o cirurgião ficar mais confortável, né? Com as complicações e com as coisas, né? O trauma faz o cara ficar melhor preparado, do ponto de vista médico, do ponto de vista anatômico, né? Então, mas assim, a cirurgia ortognática é uma cirurgia muito peculiar, porque ela demanda um planejamento. O trauma, o cara chega estourado, o que você fizer lá, você é o salvador da vida dele, né? A ortognática não tem desculpa, né? Você vai desmontar o cara e montar de novo. Se ficar alguma coisa ruim, você vai ser cobrado. É outro tipo de cobrança, né? Entre o ATM, as próteses e a cirurgia ortognática, qual que você prefere fazer? Que você mais gosta? Putz, eu gosto... Se tiver assim, ó, tem que escolher. Tem a prótese e tem a ortognática. Eu prefiro fazer ortognática. Eu gosto muito de ortognática. Eu gosto de cirurgia da ATM. Certo, né? Sim. Cirurgia, discopexia, sim, eu gosto. É que a gente não faz muito porque a indicação é sim. limitada, né? Sim. Mas eu acho uma cirurgia muito anatômica, muito legal, rápida, né? Mas ortognática eu adoro. Adoro o planejamento, adoro pensar no que eu vou fazer na face, como melhorar. Das aulas que você ministra, qual a aula que você mais gosta de dar? O pessoal fala muito de uma... Já teve aqui comentário de aula sua, que você tem uma aula de análise facial. A que eu mais gosto é essa. Todo mundo fala dessa aula. Eu gosto muito dessa aula. Eu acho que o cirurgião tem que aprender a olhar a face, né? E a face pode te dizer tudo aquilo que você precisa para resolver o problema dela. Então eu gosto muito disso, eu gosto dessa aula. É que, assim, eu acho legal que... Eu adoro dar aula, né? Adoro. Mas eu acho que é importante também que... ouvir também, né? Eu não quero só eu dar aula, eu quero ouvir também. É muito bom. Você tem falado... Eu tenho acompanhado o seu canal e você tem falado sobre as cirurgias ortognáticas associado com cirurgias cosméticas da face. E você tem ministrado algumas aulas associado aos implantes né, associado a polietileno. Ou de PMMA. Como que você vê esse momento desse tipo de procedimento? Já é uma coisa que já existia há muito tempo, mas parece que agora... muito tempo. Com esse negócio da harmonização orofacial, voltou tudo, né? Eu acho que se a cirurgia ortognática moderna, sozinha, ela não produz os resultados que a gente espera dos pacientes. Hoje em dia, para você ter uma cirurgia ortognática bonita, você precisa associar muitas vezes a rinoplastia, você precisa associar a cervicoplastia, você precisa associar os implantes, porque às vezes ela não trata bem o ângulo de mandíbula, às vezes não trata bem o zigoma, né? Você precisa, às vezes, trabalhar com enxerto de gordura. São várias técnicas para resolver, às vezes, o mesmo problema. Mas você tem que ter domínio, né? Eu acho que cresceu tanto que é impossível. Assim, eu acho que para eu ficar bom na rinoplastia, eu tinha que ter começado há 20 anos atrás. Porque demora. É uma curva de aprendizado grande, né? Eu não tenho mais esse tempo. Eu preciso refinar mais aquilo que eu sei fazer. Então eu não vou parar isso para começar a aprender. Mas tem muita gente boa fazendo e eles vão ser meus parceiros. Eu vou encaminhar. Eu não tenho o menor problema com isso. Vou encaminhar, vou chamar junto para operar. A cobrança sua vai ser alta, né? Porque você tem uma curva muito acentuada naquilo que você faz e... E assim, eu não vou me contentar com o resultado ruim, né? Eu não vou me sentir seguro fazendo... Para eu começar agora a aprender uma rinoplastia, pô, cara, vai demorar 10 anos para eu ficar bom. Daqui 10 anos eu quero estar pescando.
Se você tivesse que reoperar os seus casos, vamos chutar um número aqui. O professor Pita operou ao longo da carreira 2.000 casos. Eu sei que foi muito mais. Uns 300 eu tinha que ter. Na minha cabeça, uns 1.000, mas uns 300, vai. Cara, você olha, você consegue ver alguns casos que você lá atrás... Eu tenho caso lá. De quantos anos? Assim, no meu computador mesmo, tem desde 2001. Certo. Né? Então eu vou olhando os casos anos, lá, cara. Meu Deus do céu. Você fala, onde eu estava esse dia? Como eu melhorei? Eu falei, como eu melhorei isso? Como eu melhorei isso? Como eu melhorei isso, sabe? Isso é só o tempo. E o mais importante, vendo outras pessoas operarem, vendo resultados de outras pessoas, tendo o ouvido aberto. O cirurgião precisa ter a mente aberta. Se você achar que tudo que você faz é o melhor, você começa a perder qualidade. Então, eu adoro ir em congresso, se bem que eu acho que os congressos hoje fora do país estão ruins do ponto de vista de cirurgia ortognática. São pontualmente um cirurgião ou outro que são muito bons, né? O Alfaro é muito bom, o Simonas, o Mirko. Os americanos hoje perderam muito espaço, muito espaço. Né? A gente não vê mais aqueles... Antigamente você falava assim, tinha 10 americanos bons, né? Hoje em dia é muito difícil. Encher uma mão é difícil. Agora o Brasil está muito bem servido, né, de cirurgiões. Tem muita gente boa. Você teve algum perrengue que você foi dar aula alguma vez e problema na aula, alguma coisa? Tive. Uma vez eu fui arrumar um slide, na época do slide, virei e caiu tudo. Puta, eu quase me matei, cara. Quase me matei. O Guto estava comigo, o Guto falou, o que você fez, cara? E teve uma vez, foi engraçada essa. Convidaram para dar uma aula no congresso da Sociedade Argentina de Cirurgia Ortognática. Cara, eu fui todo feliz, né, meu? Eu e a Luiz falamos. O Luiz falou, cara, acho que isso aí é pra ser roubado, hein, meu? Você vai falar do quê? Eu falei, eu vou falar de tratamento de reabsorção condilar pós-cirurgia ortognática. Ele falou, você viu o programa? Eu falei, não. O que veio falar antes de você? Era o editor do International Journal, falando sobre revisão da literatura no tratamento da reabsorção condilar pós-cirurgia ortognática. Então, ele falou antes de mim. A conclusão da aula dele foi, não existe tratamento para reabsorção condilar cirurgia ortognática cientificamente comprovado. E você veio com a aula dessa? Agora, a próxima aula, Dr. Marcos Pita do Brasil, tratamento da reabsorção condilar. O Aloysio olhou para mim e falou, senhor, o que esse cara vai fazer? Eu subi e falei, realmente não tem na literatura cientificamente comprovado um tratamento de reabsorção condilar pós-cirurgia ortognática. Porém, eu sou clínico, sou cirurgião. O cara chega no meu consultório hoje, eu falo, olha, muito obrigado, volte depois, porque ainda não tem nenhum artigo que me fala. Eu tenho que tratar. Eu vou mostrar para vocês do jeito que eu trato. E acabou, e dei minha aula. Cara, isso foi um tema do Ortog no ano passado, que o tema foi experiência clínica versus parte científica, era alguma coisa assim. E eu achei o tema assim, fantástico, e fiz várias entrevistas, enfim, com os cirurgiões lá. Como você aplicar, até que ponto você vai usar o científico quando você tem uma experiência clínica e que muitas das vezes essas informações elas têm divergências, né? É porque certos estudos são muito difíceis de desenhar. Muito difíceis de desenhar, de ser aprovados por comissão de ética, de você ter uma boa amostra, ser prospectivos, ser realmente validado. Então, às vezes, quando a coisa é muito nova, você não consegue. Você vê, dando um exemplo da minimamente invasiva. Se você assistiu uma aula de minimamente invasiva hoje e quando começou, a aula está muito mais palatável, muito melhor. Por quê? Porque as pessoas vão melhorando, vão evoluindo, vão vendo o que dá errado e falam, eu faço assim, assim eu não faço mais. E foi assim na cirurgia da TM, foi assim em tudo. Então, muitas vezes, por exemplo, a cirurgia ortognática e ATM ainda é um assunto polêmico até hoje. Você imagina em 97, 98, quando eu voltei. Cara, os caras queriam me matar no congresso. Eu tive muita briga. Muita briga. Tem cara que fala, que saudade daquele Pita que brigava nos congressos. Não é que eu brigava, eu tinha que defender a minha posição. Né? Eu acreditava. Eu tinha visto lá casos de 10 anos funcionando bem. Falei, isso funciona. Só que não tem que operar todo mundo. Você tem que ter bom senso, né? Tem gente que aprende uma coisa, que nem como quando sai a distração osteogênica. Aí, sai a distração osteogênica, acabou a cirurgia ortognática. Agora todo mundo vai ser distração osteogênica.
Você ouve falar hoje de extração osteogênica? Você só ouve para os casos que estão realmente indicados. Então é isso, acontece a coisa, vai aquele negócio, aquele boom, e depois ela vai achar o seu espaço, o seu nicho, para quem realmente precisa disso. Uma vez quando você tem na balança o científico com a experiência clínica, o que você usa? Olha, Decisão. É você difícil. precisa. Se você tiver tem... uma boa base científica, realmente que seja confiável, com um bom estudo desenhado, a científica é indiscutível. Mas se você tem uma, por exemplo, eu estou no consultório do Wolford, que eu vejo todo dia paciente lá, 10 anos, 8 anos operado, 7 anos operado funcionando super bem, pô, isso funciona. Eu fiquei um ano lá, eu tirei foto de um monte de paciente com mais de 10 anos. A aula dele é a coisa mais linda, paciente com 20 anos, 25 anos de acompanhamento. Entendeu? Mas é para quem precisa, não é para todo mundo. Você tem que saber selecionar bem os seus casos, né? A indicação é fundamental. Esse caso vai funcionar, esse caso não vai funcionar. E hoje em dia eu tenho isso com o tempo, melhora, a experiência tua melhora, né? Não é às vezes quando não operar é mais importante você saber do que como operar, né? Quando eu não vou operar, entendeu? Eu sei operar, mas quando eu não vou operar é importante, porque aqui não vai ficar bom. Vamos finalizar a última. É a última pergunta, viu, gente? O Mota disse que quando vocês iam operar, ele torcia para dar algumas coisas errado. Ele falou isso. Eu não sei se você já sabia disso. Todos eles. Todos assim. torcem para dar errado, né? Para dar errado, para saber o que eu vou fazer. Para aprender. O que você vai fazer. Eles querem aprender com os erros. Então, na verdade, você tinha um ambiente pesado, né? Que você carregava esses caras, os caras torcendo para dar errado. Mas sabe o que é? Os caras são bons atores. Eu não percebia isso. Os caras não sabiam. Os caras falam assim, cara, tomara que dê algum pepino hoje pra gente saber como que o Pita vai fazer para resolver. Agora eu vou te fazer a pergunta. Diz o ditado e é verdade, nós aprendemos com os erros. Quando os caras não pegavam na tua mão, que você começou a aprender lá, você também torcia para dar errado, para aprender com os caras? Como é que claro. Porra, você fala, porra. Eu queria ver o bicho pegar fogo lá com o Wolford. E o Wolford é aquele cara gelado, né, meu? Ele é gelado. E o cara tá sangrando, ele tá tranquilo, ele não se abala. É complicado. Pô, ele nunca me deu uma bronca. Não é porque eu sou bom cirurgião, porque ele é bonzinho demais, cara. Fazia uma coisa errada lá, ele... Não, Marcos, faz assim, é melhor. Eu pegava o bisturi, não pega assim não, pega assim que é melhor. O cara é uma moça, né? Você aprendeu mais com os erros dos outros ou você aprendeu mais com seus erros? Assim, eu queria ter mais aprendido com dos outros, né? Mas eu errei muito, eu aprendi muito com os meus também, né? Muito. E você sabe que é legal? Alguns dos meus pupilos, né? Podemos chamar assim, das pessoas que trabalharam comigo, eu fazia uma coisa e eles saíram e falavam, não precisa fazer. E eu falava, você não está usando guia de palato? Não precisa. Aí depois de um mês eu, tá usando guia de palato agora? Meu, deu um puta rolo nos pacientes. Eu falei, para pensar, você acha que eu gosto de usar esse negócio? Não, mas eu preciso. Porque senão a expansão, se segmenta a maxila e não vai pôr um negócio lá para segurar, vai dar problema. Só que, o saco fazer esse guia, não sei o quê. Não precisa. Precisa. Se eu estou fazendo, é porque precisa. Senão, eu não faria. Né? Como você vê o futuro da bucomaxilo? Você falou dos nomes, dos grandes nomes nível mundial. Você falou, hoje você não enche uma mão, né, dos caras dos Estados Unidos e tal. Como que você vê no Brasil a nossa formação? O que nós vamos ter daqui 10, 20 anos desses caras que estão, dos ortognáticas da vida aí? Eu acho que a gente tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Tem muita gente boa. Eu acho que a especialidade está num caminho bom. Né? Por exemplo, eu vejo dos meninos que estão aí comigo, né? O Eduardo Freitas, um menino muito bom, um cara ótimo, tem um futuro brilhante. O Leonardo Alckmin, que também está com a gente lá, um cara sabe planejar tudo, sabe muito bem ver face, um cara que sabe fazer um bom planejamento, opera direitinho, né? O Maurício Kanami, dos que estão comigo, né? Fora outras pessoas aí, tem uma geração nova muito boa, tem um monte de cirurgião bom, Matheus Dib, o Carlos Charnovski, o Bin. Muita gente dessa geração que está chegando. Muita gente dessa geração boa.
Breno, fora tem muito. O Daniel Cassano, que já não é mais tão novo, né? Mas é uma geração que está chegando. Geração mais nova que eu. O pessoal lá de Salvador tem muita gente boa. Você tem fellow, professor? Eu não tenho fellow, assim, eu tenho as pessoas que me ajudam todo dia, que é a Rona. Não, eu tô falando Beatriz, os caras que querem vir aprender. Você faz tem, isso ainda? Tem, faço. Tem. Agora em julho vem 2 argentinos, um argentino e um boliviano. Vão ficar aí comigo 2 semanas. Mas é uma coisa que você faz assim, Eu você faço- abre, ou você tem data, época para abrir, você tem? Conforme a minha agenda, a minha administradora lá, que é a Jennifer, né? Ela vai encaixando as pessoas que têm interesse. A gente tem programas, eu faço um programa de observership que o cara vai, e eu ensino, naquela semana eu fico dedicado a ele, né? Então ele vê o planejamento, eu explico tudo tintim por tintim, dou as minhas aulas para ele, falo tudo, tal. Legal. Eu tive um fellow argentino, Mariano Minho, excelente, muito bom. Ficou comigo um bom tempo aqui, um cara muito bom de Santa Fé, uma pessoa maravilhosa, um ótimo cirurgião, tem um futuro brilhante. A Argentina tem crescido muito em termos de cirurgião também, né? Eu tenho um outro rapaz que ficou comigo da Alemanha, o Fabian, muito bom. Então né? você abre essas vagas. Abro. Eu recebo residentes. Tem um programa de Curitiba que me manda todo ano o residente para ficar um mês comigo do 3º ano. E um programa do Bellini também, lá de BH, me Top. manda também residente. O que mais que você tem de curso que eu vou depois colocar lá na BucoCast? Posso colocar Pode, esses? pode. A gente tem um curso de planejamento virtual, prático, né? Que o pessoal faz o planejamento. Teve agora, essa semana. É bem legal. A gente faz com o Dolphin e com o Nemocef. Tem o curso de cirurgia ortognática. Tem o curso da Traumec de prótese de ATM, Cadaver Lab, bem legal. Deve ter esse ano agora no 2º semestre. E tem um curso de cirurgia de ATM que é teórico e em modelo, né? Artroscopia e essas coisas que o Beto dá a parte de artroscopia. Esse curso a gente faz um ano e meio que não dá. A gente precisa fazer uma nova turma que tem gente pedindo. Agora parece que eu tô vendo que você tá aparecendo um pouco mais nas redes sociais, tá gravando uns vídeos, tá ficando bonito o negócio agora, Tá ficando né? legal. Tem um rapaz que me ajuda, que é o Leonardo Lopes, um cara maravilhoso, né, de Maringá, super legal. E ele tá me ajudando com isso porque eu não sei fazer. Eu não sei. A gente tá acompanhando cara. você. Agora eu tava falando com o Jorge, falei, pô, agora o professor Pita tá gravando uns vídeos, tá Então, ficando... cara, aí ele falou pra mim, pô, faz isso, porque é legal, você fala a tua experiência Gera e tal, conteúdo, tal. né? E você pode também poder melhorar, porque a gente não divulgava os nossos cursos também, sabe? Eu acho que os cursos que a gente dá são cursos honestos, né? O cara realmente aprende o que a gente faz. Então, eu acho legal isso. Aí ele tá me ajudando com isso. Porque eu não tenho muito tempo, né, Ismael? Eu fico naquela correria todo dia, sabe? Sempre tem alguém lá no meu cangote e tal, eu fico ensinando as coisas. Mas vale a pena. E aí ele fica, coitado, ele sofre comigo, né, meu? Que ele fica no meu pé, né? Nós vamos gravar, grava aí vai, grava. Legal. Ele é bem competente. Eu tenho 2 cadeiras aqui para gravar um próximo podcast, que você tá intimado para voltar aqui, mas pra gente fazer um bate-papo mais descolado, Vamos. fazer um negócio, Vamos. sabe? Quando você quiser, você me chama que eu venho. Quem que nós podemos pôr nessas 2 cadeiras aí? Cara, sem clubismo, vamos dizer assim. A gente quer bater papo. Você vai voltar aqui outras vezes, eu sei, porque agora a gente tá bem próximo E aqui. ainda não vieram? Ou não? Não, que já vieram, que a gente pode entrar numa outra seara de Pra dar de risada? bate-papo, para dar risada, das cara, histórias. Meu, se você pegar, eu acho que se você chamar o Beto e o Guto, tem história para um ano. Hein? tem os dois juntos, Pô, nossa. tem muita história. Cara, esses moleques estão comigo desde que eu não tinha 20 anos de idade. Você imagina que eu não sofri com esses caras, meu. Outros 2 caras que ficaram muitos anos comigo é o Gustavo Giordani, que não é buco. Ele é buco de formação, mas hoje ele trabalha com implante, né? É um dos mais... E cirurgia estética periodontal, um dos melhores do mundo. Né? Para mim, ele é o melhor, o cara é maravilhoso. E o irmão dele, o Cello Giordani, que é protesista hoje. Mas eles são bucos, fizeram formação comigo, trabalharam comigo 10 anos. Tem história. Nossa Senhora. No meu consultório ficava o Guto Giordani e o Beto. Ficavam os O que dois. você faz no seu consultório no dia a dia, procedimento, além de cirurgia Faço ortognática TM? siso, implante. Faz muito siso ainda? Faço. Adoro fazer. Adoro. Faço siso, faço implante, faço enxerto. Diz alguns bucomaxilos que se pudesse viver só de siso, diz que viveria só de siso. Se Eu tivesse... tive um professor, e foi meu chefe na polícia,
O cara ganhou muito dinheiro com siso. Que não tem dor de cabeça em hospital, não sei o quê, siso. Cara, o cara fazia 2 pacientes de manhã e 2 à tarde. Cobrava bem. Meu. Acabou, não queria nem Acabou. saber. De dor de cabeça, Não, de reópio, não. BO, não sei o quê, fazia. Sensacional. Top. Professor Dr. Marcos Pita, uma honra poder recebê-lo aqui no nosso canal da BucoCast. São 7 horas da noite, para você que não sabe, esse episódio está sendo gravado. O homem, conseguimos segurar o homem até essas horas. Quanto tempo aí, Jorge, de podcast? 1h50, com plateia. Extrapolei. Plateia ainda de nível, hein, meu? De alto padrão essa plateia aqui, viu? Não, cara. Os homens estão aqui com a gente também, Dr. Breno, Dr. Sandro, uma honra. Professor Marcos Pita, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Você vai voltar nesse podcast. Nós vamos nos encontrar pelos bastidores dos congressos da vida, com certeza. Com certeza. Eu falei pro Jorge, pega aquelas risadas. Nossa, não deu tempo. Cara, a gente deu muita risada. Lá em Goiás foi brincadeira, cara. Consegui, em Goiânia foi não muito conseguia, engraçado, cara. Não conseguia gravar. Não conseguia gravar. A hora que eu olho pro cara do outro, começa a rir. Professor, suas considerações finais, o que você achou da nossa estrutura da BucoCast? Se você não tinha vindo aqui ainda, não, cara, uma honra, sensacional. A tua equipe é maravilhosa, né? Você é incrível, cara. Você contribuiu muito para nossa especialidade. Eu não consigo imaginar um evento sem você, né? Então você faz parte da nossa especialidade de uma maneira muito presente, muito boa, porque com esse seu jeito aí você consegue tirar o melhor das pessoas, né, em termos de entrevista. É um cara extremamente agradável. Eu te desejo todo sucesso. Você merece. Você pode contar comigo quando você precisar. Porque é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são demais, cara. E aqui eu fiquei muito feliz de você ter essa estrutura, porque é muito aconchegante, muito legal. Estou muito feliz. Parabéns. Quando você precisar de um espaço como esse, nós estamos de portas abertas. Obrigado. Se quiser trazer o pessoal da sua clínica aqui para gravar, se tiver alguma coisa com a esposa, que eu sei que ela também, né? Ela não tem aparecido lá em gravações, enfim, né? Não, ela, além dela ser tímida, ela não gosta muito de falar, né? Mas eu já falei para ela que ela tem que falar. Porque ela faz um trabalho muito bonito, ela é muito boa no que ela faz. Quando tiver algum colega e falar assim, cara, vamos fazer um bate-papo, fazer alguma coisa, me liga, me chama. Estamos de portas abertas. Será um prazer aqui poder hospedá-los aqui para gravar qualquer coisa que tu precisar. O cara lá do seu marketing, ela fala assim, não, eu preciso gravar o nível estilo podcast. Vão ligar para o Ismael, a gente está aqui à disposição. Fechado, nós vamos fazer uma parceria. Você é um cara muito importante, eu gosto muito de você. Fico Obrigado, à vontade. Viu? Ismael, eu preciso lançar meu curso, fazer conteúdo. Venha cá que vai ser um prazer poder te atendê-lo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Valeu. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse fera da especialidade, professor Dr. Marcos Pita, e fazer um agradecimento especial à Traumec, que tem apoiado o nosso projeto, Paulo César Caritá, o nosso muito obrigado e até o próximo episódio.